Salve, salve ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta, mais uma semana, eu, Marco Ornstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo na boa? Fala, Marquinhos. Tudo beleza? Essa tensãozinha no início da semana, já faz bastante tempo. Parece que já passaram 3 meses, mas estamos aí. Agora estamos mais tranquilos. Esses 3 meses, né, o sentimento, mas a tensão no início da semana passou, né? Você disse aí 3 meses que é o sentimento aí que você tá tendo. Mas vem cá, ainda o que não acabou e tá quase acabando são as férias escolares, João. Tá acabando, cara. Mais 2 dias aí, a rapaziada volta para a escola e as nossas férias começam, né, cara? Pois é, cara, e eu não queria agora ser pais de quem tem filhos no ensino No médio, ensino porque médio. essas aulas não vão começar, porque o Sindicato dos Professores está numa crise tremenda com o Ministério da Educação e com o Ministério das Finanças, que estão querendo dar um aumento ridículo para os professores, e o Smotrich quer que eles se comprometam a 7 anos sem greve. Um aumento estabelecido baixo e que eles fiquem 7 anos com a promessa de não fazer greve. É um negócio ridículo. Então, as aulas do ensino médio já estão praticamente certo que não vão começar no domingo. Enfim. E as outras vão, para nossa sorte. Nós temos filhos pequenos aí. E eu, muito mais sorte agora essa vez. Não tenho nenhum filho precisando passar por adaptação dessas que você tem que vai só 2 horas num dia, 4 horas depois, e chora e tem que ir lá buscar. Agora não, agora tá tudo em casa. Então vai lá, bota na escola e só busca depois que terminar. É isso aí, é isso aí. Dá aquela aliviada. As nossas férias começarão. É isso, vamos então passar para o nosso. Ah, peraí, vamos falar do clima, João. Vamos falar do clima. Tá sentindo o fim do verão, cara? Cara, deu uma amenizada Deu na uma temperatura, mas amenizada. Deu uma amenizada. Bateu um ventinho fresco, tá tendo uma brisa esses dias, né? Deu uma é, amenizada aí. uma amenizada, não é exatamente fresco, mas tá, enfim, melhorando. De dia tá Vamos ver. menos calor também, né? Pode ser uma E frente foi, fria, né, cara? Pois é, eu tive em Sarne essa semana, lá numa das regiões mais quentes do país, se não a mais quente, ali no Vale das Nascentes, né, Emek É mais Mayanoth. quente que o Mar Morto? Cara, então, essa é uma discussão, né? Porque Sarne, se você for olhar a temperatura, normalmente o Mar Morto e Eilat aparecem com 2 graus mais, 1 grau a mais. Normalmente, às vezes Sarne passa, essa região. Só que lá tem muita umidade. Em Eilat o Mar Morto é seco. E, cara, o calor que você sente, você sai da água e você em 2 minutos está morrendo de calor. Não importa se está molhado. Você tem que entrar na água. E a água é fresca, bonita. Tava cheio, eu não tô nem aí. Piscina gigantesca, piscina natural lá. Então, um dos meus lugares preferidos em Israel. Eu prefiro ir no outono e na primavera do que no verão, mas, enfim, a criançada queria ir, a gente foi. Acabando aí férias de verão. É isso. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para tratarmos de questões da guerra esta semana. Bom, João, vamos começar aí com a tensão que você comentou do início da semana, porque fomos acordados aí no último domingo, né? Eu, pelo menos, que fui acordado, acordei tranquilamente, vivo no centro do país, né? É mais perto da faixa de Gaza do que da fronteira com o Líbano. Fui acordado e quando eu acordei pude ver notícias de que a coisa no norte estava pegando fogo. No norte, ali perto da casa do João. Então ele não foi, ele não acordou tranquilamente como eu acordei, mas enfim, o que aconteceu foi que pouco depois de 4h30 da manhã, a Força Aérea Israelense fez uma atividade, uma série de ataques, né, a alvos no Líbano, alegando terem informações de que o Hezbollah estava, enfim, pronto para fazer um ataque gigantesco, né? Essa foi a informação que a gente teve, saiu na imprensa, um ataque gigantesco no país, né, indo também em direção a Tel Aviv e indo em direção também, principalmente no norte, né, perto ali da fronteira com o Líbano. Então a Força Aérea sai um pouco mais de 4h30 da manhã, teria feito esses ataques, um ataque preventivo, né? Foi assim que eles chamaram, e logo em seguida começou uma série de ataques também, vindo do Hezbollah, vindo do Líbano em direção a Israel, e de acordo com o exército israelense, boa parte dos mísseis e drones, foram cerca de 300 foram lançados, foram repelidos ali pelo Domo de Ferro e por outros sistemas de defesa de Israel. Bom, João, isso tudo isso tudo aí vindo naquele bojo, né, da gente da semana passada ter ouvido muito tempo aí de que o Hezbollah estava sim programando um ataque de vingança à morte do Fouad Shukr, né? Foi morto no Líbano, o segundo membro, né, o segundo líder do Hezbollah, foi morto pelas forças israelenses no final de julho. Esse ataque era iminente, e também como forma de mudar ali a situação de Israel nas negociações de cessar-fogo que estão acontecendo atualmente no Egito. É isso, João. Como assim que eu comentei que a gente viu esse ataque aí, né? Eu comentei com você
você que eu achava estranha essa história aí de ataque preventivo, de, enfim, estamos fazendo alguma coisa para prevenir um ataque maior. E o que aconteceu no final das contas é que tanto Israel quanto o Hezbollah ficaram satisfeitos com o que fizeram e vamos dizer assim, que aquela válvula da panela de pressão deu uma aliviada na pressão e as coisas voltaram a ser como a gente via, vamos dizer assim, há um mês atrás, mais ou menos. Pois é, você que me chamou a atenção para esse ponto, né? Então eu vou deixar você comentar mais sobre esse tema. Eu vou dar a minha impressão depois da reflexão que eu fiz sobre o que você falou. Mas eu quero voltar um pouco mais no tempo. Fim de semana, de sexta para sábado, eu estava do lado de fora da minha casa, mais ou menos por volta da 1 da manhã, e eu escutei um boom estrondoso, muito, muito forte. Eu estava sem meu telefone comigo. E aí eu não entendi nada, foi muito forte o boom. Depois eu escutei uma sequência de booms mais baixos. E talvez tenha sido a explosão mais forte que eu escutei aqui desde o início da guerra. E aí eu escutei uma sirene muito de longe. Obviamente não era para o vilarejo que eu moro, era para algum lugar mais distante. Também não era na cidade próxima aqui, em Carmiel, era mais longe que isso. Mas, como todo medroso, eu entrei para o quarto protegido, que é justamente onde eu estou agora. Peguei o telefone e vi que a sirene soou na região de Ibilin. Ibilin é um vilarejo cristão, árabe cristão, que fica próximo à região metropolitana de Haifa, onde, quando eu quero comprar carne de porco de qualidade, eu vou. A carne de porco deles é muito boa. Me perdoem os que acham que eu devo comer kasher, eu não como. Enfim, e aí eu vi que foi lá a sirene. Achei estranho, porque Ibilin fica no Galil inferior, na Galiléia inferior, que é uma região que o Hezbollah atacou menos de 5 vezes desde o 7 de outubro. Então me surpreendeu um pouco, mas depois as coisas acalmaram. Como a sirene tocou depois da explosão, tudo me leva a crer que foi um drone, foi explodido, como a gente já comentou aqui em outras ocasiões. Os drones, eles não são percebidos pela bateria antiaérea e que não dá tempo de soar o alarme antes deles chegarem. Então, os alarmes dos drones, eles normalmente tocam somente quando o drone é interceptado. Enfim, e aí pode acontecer dos destroços do drone começar a caírem antes de você escutar a sirene, que é um perigo. Mas enfim, beleza. Fui dormir essa noite. No dia seguinte, antes de dormir, no sábado de noite, começou a surgir, a pipocar nos meios de comunicação israelenses informações de fontes ligadas a não sei o que lá, de que o Hezbollah havia atendido o pedido ou a pressão do Hamas para realizar o ataque de vingança contra Israel, agora durante as negociações de cessar-fogo, para que Israel seja pressionado a ser mais flexível nas negociações e chegar logo ao cessar-fogo. Por quê? Porque se Israel tiver que se envolver num confronto contra o Hezbollah no norte, se houver realmente uma escalada, é um problema que você mantenha o exército em duas regiões separadas e distantes. Então, caso a gente tenha um confronto com o Hezbollah, a gente vai precisar do exército inteiro, e o cessar-fogo em Gaza, ele é oportuno nessa situação. Então, as informações que começaram a pipocar foram essas, e até o porta-voz do exército fez um comentário insinuando que não há mudanças nas restrições da população, mas o exército está preparado para que essa semana hajam acontecimentos, enfim, no norte. Basicamente foi isso que ele comentou. E aí você começa a entender que o ataque do Hezbollah vai acontecer essa semana. Se as fontes começaram a dizer e o porta-voz do exército ele dá essa pista, você começa a entender que alguma coisa vai acontecer e não vai demorar. Então, beleza, fui dormir no sábado, e aí, às 5 e pouco da manhã, eu acordo com meu filho na minha cama, acordou, sei lá, pra fazer xixi, aí foi pra minha cama, meu filho tem 7 anos, meus filhos ainda vão pra minha cama de noite quando dá vontade, e aí normalmente, ou que eu levo eles de volta, ou que a gente acomoda um lugar pra eles ali, e quando ele veio, eu acordei, né, obviamente, pra poder dar espaço ali, ver o que eu pensava que eu ia fazer, e comecei a escutar muitas explosões. Falando de 5h15 da manhã, uma coisa assim. E aí, quando eu escutei essas explosões, eu peguei o telefone, eu fui pra sala e não dormi mais. E fiquei escutando as explosões, escrevi uma postagem no Twitter, comentando dos ataques que estavam sendo realizados, e depois eu me dei conta de que às 4h30 da manhã tinha uma informação de que o exército, 4h43, de que o exército tinha feito um ataque preventivo, porque havia descoberto os planos do Hezbollah, não só os planos, mas também havia desvendado o método de ataque, né? Enfim, a maneira, a estratégia de ataque do Hezbollah, e havia atacado as bases de onde sairiam os foguetes e mísseis que atacariam Israel, inclusive a região de Tel Aviv. E aí eu fiquei acompanhando as notícias, e fiz um fio no Twitter, né, atualizando notícia nova que surgiu, até que às 8h30 da manhã, enfim, mais ou menos às 8h15, 8h20, tudo parou. Às 8h30, no canal 12, o Had Helmo, que é o repórter especializado em assuntos do mundo árabe, avisou que o Hezbollah tinha pronunciado que, para eles, o evento tinha terminado, que a primeira etapa da vingança pela execução
operação do Fuad Shuker estava terminada e os objetivos foram alcançados. Enfim, e aí tudo terminou ali. O exército, logo às 6 da manhã, já tinha estabelecido uma série de restrições que influenciaram a minha vida, porque no domingo minha esposa ia com meus filhos para casa da minha sogra, e eu ia ter o dia para adiantar umas coisas do trabalho, e minha esposa também ia trabalhar lá enquanto meus filhos estivessem com a minha sogra. Obviamente que eles não puderam sair de casa. As praias do país foram fechadas, foram reabertas só ao meio-dia. Então todo dia toda manhã foi em função disso. As pessoas já estavam um pouco receosas, mas eu tinha entendido esse evento como passou, né? Agora, ainda havia um pouco de preocupação por conta da informação que surgiu de que o exército tinha feito um ataque preventivo. Porque o ataque do Hezbollah, no qual foram usados 320 foguetes, segundo o próprio Hezbollah, ele não causou danos a Israel, não causou danos graves, digamos assim. A gente teve alguns poucos estabelecimentos que sofreram danos de destroços de foguetes ou de queda direta, como se diz, né? Por exemplo, um galinheiro num kibbutz no norte, que eu já vou voltar a falar sobre isso mais tarde, desse galinheiro, mas teve algumas casas na cidade de Acre que sofreram com destroços, curiosamente ou não, né? Boa parte delas casas de cidadãos árabes, uma vez que Acre é uma cidade que um terço da população é formada por árabes de cidadania israelense, e uma mulher ficou ferida em estado leve, e no dia seguinte a gente soube que um marinheiro tinha sido morto também por causa de um destroço que caiu no navio onde ele estava, da marinha, e enfim, e ele não teve como se proteger, e acabou morrendo nesse ataque. Mas os ataques foram concentrados principalmente a Galileia Ocidental, desceram um pouco da linha onde eles costumam atacar, eles costumam ir até Naaria, que é a cidade costeira mais ao norte, eles foram até Acre, ou Aco em hebraico, na Galileia Superior, que é próximo onde fica a base do Monte Meron, onde teve o desastre há 4 anos, que vários ultra-ortodoxos morreram, mais de 40, ou 40, cerca de 40, num pisoteamento ali, em ocasião da festividade de Lag BaOmer. Ali tem o túmulo do Rabino Shimon Bar Yochai, que é muito importante para os judeus cabalistas, e também tem uma base militar da Força Aérea no Monte Meron, e o Hezbollah frequentemente ataca essa base militar, e não foi diferente na madrugada de sábado para domingo, e essas foram as 2 localidades que eles concentraram os ataques. Teve um pouquinho no dedo da Galileia, não tanto, porque ali já não influencia mais quase ninguém, quase não tem população ali. Teve um pouquinho no Golan, nas colinas do Golan, e mais nada. A região que eu moro, que se autoproclamou, embora essa região não exista, o coração da Galileia, porque fica mais ou menos na parte central, embora não seja exatamente, né? Mas populacionalmente falando, talvez a gente possa dizer isso. A gente está, por enquanto, com muita sorte, e que continue assim. As sirenes não estão soando aqui, quase nunca, foram muitas raras vezes, mas eu escuto as explosões, quando são na Galileia Ocidental, principalmente, quando é na Galileia Superior, dependendo da região, eu também escuto as explosões, e não foi diferente de sábado para domingo. Eu escutei as explosões, os estrondos não foram muito fortes, mas elas estavam presentes aqui enfim, dentro da minha casa, né? Não precisa nem sair para a varanda para escutar. Enfim, e aí as coisas se acalmaram. E aí eu fiquei seguindo as notícias e vendo, basicamente, conhecer o desenrolar dessa história. E aí, de repente, vem um comentário de que o Hezbollah, fontes do Hezbollah disseram que eles não estão interessados numa escalada e que isso aí foi suficiente. Que o objetivo deles era atacar a base de Glilot, que é a base onde funciona a unidade do 8200, que é a unidade da inteligência israelense responsável pela área de comunicações, que obviamente foi quem detectou, ou provavelmente foi quem detectou o paradeiro do Fuad Shuker para dar informação para o Mossad fazer a ação, né, a execução do número 2 do Hezbollah em Beirute. E do outro lado da rua, basicamente do outro lado da estrada, fica a sede do Mossad, muito próxima da base de Glilot. Então, o objetivo ali do Hezbollah, segundo disse o exército israelense, e depois disso o próprio Nasrallah, era atacar a base de Glilot. O Nasrallah, inclusive, no seu pronunciamento, que ele deu às 6 da tarde do horário do Líbano, ele descreveu a estrada número 2 em Israel, que é a estrada do litoral, onde fica cada coisa, como tem que fazer para chegar em cada lugar. Conhece o mapa de Israel melhor do que muitos israelenses, principalmente depois do Waze. Enfim, e aí ele disse que era realmente esse o objetivo dele. E depois veio um comentário da Reuters de que israelenses e membros do Hezbollah buscaram diplomatas para que fossem mediadores de negociações com o passar do dia, para estabelecer que nenhum dos dois queria uma escalada, que é uma coisa que a gente vem falando aqui durante muito tempo. O Hezbollah não está interessado numa escalada com Israel, e Israel, no momento, não pode se envolver numa escalada com o Hezbollah. E o Irã, como a gente também já cansou de dizer, também não está interessado nessa escalada. É óbvio que existem elementos em Israel, né, no governo israelense, no governo iraniano e no próprio Hezbollah, que
querem escalada, mas esses não são os que estão tomando essas decisões agora, e aparentemente são minoritários. Eles já deram mostras e mais mostras, e agora foi mais uma delas. Só que aí ficou uma coisa estranha, né? E o Marquinhos pescou isso antes de mim, que é, se o Hezbollah queria atacar Glilot, e o próprio Nasrallah disse que o objetivo era Glilot, como pode ser que os objetivos tenham sido alcançados? Essa foi a primeira dúvida que me surgiu. Tipo, peraí, tem alguma coisa muito estranha aqui. Então eu comecei a pensar o quê? Que o Hezbollah vai realizar outro ataque. Só que se há contatos para que eles evitem uma escalada, o Hezbollah não pode atacar Glilot. O Hezbollah não pode atacar o centro do país e colocar 2 milhões de pessoas em abrigos e em tensão. E isso é passar muito da linha vermelha. Então ficou essa dúvida no ar. E aí o Marquinhos me chamou a atenção para alguns pontos. Eu vou passar a palavra para ele e depois eu quero mais ou menos complementar, talvez em cima do que ele falar, com outras coisas que eu pensei depois da minha conversa com ele. Não, é mais ou menos nisso, né, nessa linha que você comentou. Porque a gente tem ouvido desde o início, né, da guerra, e a gente comenta isso, eu acho que a gente também a nossa análise, né? Que nenhum dos lados, nem o Irã, nem o Hezbollah, nem Israel, tem o interesse de transformar esse conflito no norte, né, e o conflito em Gaza também, de uma forma geral, numa guerra regional, né? Porque senão isso já poderia ter acontecido. E a nossa análise é que ninguém quer que isso aconteça. E aí, assim que eu vi essa questão do ataque preventivo, o que me surgiu na cabeça, porque o canal 12, né, que é o principal canal de notícia aqui de Israel, ele soltou a informação de que seriam cerca de 5 a 6 mil mísseis, não mísseis, né, vamos dizer, objetos que estavam prontos para serem lançados em Israel. E aí foi isso que eu falei, né, isso que eu chamei a atenção. Eu falei, pô, se os caras não vão baixar aí para 5 mil, se o cara joga 5 mil objetos aqui em Israel, sejam eles drones ou mísseis, não é uma escalada que vai tornar uma guerra regional, né? Enfim, você não vai simplesmente lançar 5 mil mísseis num dia. Obviamente que isso é um desafio gigante, né? Seria um desafio gigante ali ao sistema de defesa israelense e não teria condição sem sombra de dúvida, da defesa israelense repelir boa parte desses ataques. Esse é o caos, né? Inclusive, eles falaram que boa parte dos mísseis estariam direcionados à região de Tel Aviv, né? A região central do país. Então, quando a gente ouviu essa questão do ataque preventivo, foi muito, muito, muito estranho, que me soou justamente por causa disso. Falei, cara, tem alguma coisa estranha. Então, o que me surgiu, o que me veio à cabeça, né, é o seguinte: esse ataque ele foi feito justamente pelo fato da gente estar aí, pelo menos na última semana, esperando, né? Quer dizer, na verdade, a gente já está aí desde o último mês, né? Desde o assassinato do Fuad Shukr, que a gente está esperando a retaliação. Mas na última semana, a gente teve as primeiras 2 semanas, assim, que foram bem tensas, né? Depois uma semana que foi mais tranquila, e agora na semana anterior tinha sido novamente uma semana tensa, com a ideia de que o Hezbollah iria dar uma força para o Hamas, né? Como a gente já comentou anteriormente agora. Então, surge isso. Então, o que me veio à cabeça foi, bom, a tensão estava grande, estava, afinal de contas, todo mundo esperando aí, enfim, né, esse ataque do Hezbollah acontecer. O governo de Israel faz um ataque preventivo, que eles chamam de preventivo, para dar uma resposta para a população, né? E foi assim que surgiu, porque a mídia inteira comprou esse discurso, né? Todo mundo, quer dizer, vamos dizer, a maioria esmagadora da mídia comprou esse discurso. Depois a gente começou a ver ali outros tons um pouco diferentes. Mas, enfim, e eu acho que foi uma coisa muito interessante que, primeiro que eu conversei com pessoas eu conversei com 3 pessoas que falaram diretamente sobre 1967, sobre a Guerra dos 6 Dias, né? A questão do ataque preventivo de Israel no Líbano, na Síria, no Egito e na Jordânia, né? No caso Cisjordânia, que teriam ali feito com que Israel pudesse conquistar todos os territórios que conquistou na Guerra dos 6 Dias. E 3 pessoas vieram falar disso. Fizemos um ataque preventivo novamente para salvar o país. Enfim, foram conversas ali bem interessantes que eu não esperava ouvir daquele momento, mas enfim, me fez também entender essa questão, né, de trazer um pouco do orgulho de volta, né, do sentimento de que se pode se defender, né, de que o país pode se defender. Então, eu acho que isso foi justamente a ideia do governo, né, dar uma resposta e falar, a gente está fazendo alguma coisa, porque o Hezbollah não pode continuar fazendo o que eles estão fazendo. Foram mísseis atrás de mísseis nessa última semana e, enfim, foi. Só que aí, com o passar do tempo, a gente viu que as coisas foram começando a mudar, que as informações não eram 5 mil, eram bem menos, 40 alvos, somente 40 alvos, né, foram atingidos, né, na verdade, eram 40 alvos. Eles falaram que tinham destruído milhares de lançadores de foguete, enfim. Então, acho que essa foi a ideia. E aí, o que a gente viu foi o seguinte: primeiro, quem definiu que acabou foi o Hezbollah, né, que isso mostra que quem tá dando as cartas no jogo, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente tem que levar em conta.
E eu acho que, para além disso, assim, o Hezbollah cantou vitória, né? A coisa que você falou que ia falar do galinheiro são é da charge? Tá, beleza. Então tu fala aí também. O Hezbollah cantou vitória, né? Falou, ó, conseguimos, atingimos o nosso objetivo, apesar de não terem chegado a Glilot, né? Não terem chegado lá nessa base, eles saíram satisfeitos. E o governo de Israel saiu satisfeito também. Saiu satisfeito porque falou, ó, beleza, conseguimos fazer esse ataque preventivo aí e a situação ficou tranquila. Demos uma pancada no Hamas. Então, na minha opinião, serviu como um momento ali de você esvaziar a pressão, mais ou menos o que aconteceu em abril, né? Mais ou menos o que aconteceu em abril. Lembrando também que ao longo de todo esse período, né, o Hezbollah o tempo todo falava que atingiria, né, como você comentou, né, o Hezbollah atingiria as bases responsáveis, os locais responsáveis pela morte do Fuad Shukr, que são realmente a base a inteligência israelense, né? Então, assim, mais ou menos eles passaram mensagens também, né, de onde atacariam, o que fariam. Então, eu acho que foi tudo sob medida, entendeu? Para justamente poder tirar aquela pressão. Cada um deu a resposta que achou que devia dar, e respondeu para o seu público, achou que o seu público vai legitimizar, e agora a gente volta numa situação um pouco parecida com o que a gente tinha um mês atrás, né? Antes da morte do Fuad Shukr. Então, assim, eu acho que esse incidente aí, né, de 5 dias atrás, ele serviu basicamente para esvaziar a possibilidade de uma guerra regional em função do assassinato do Fuad Shukr. Isso significa que a guerra regional não vai acontecer? Não. Pode ser que aconteça por conta de outro motivo. Mas eu acho que justo por conta disso, a gente teve aí uma diminuição da pressão nesse sentido. Exato. Bom, eu estava legendando hoje um material, né, que foi feito por um programa chamado Outro Lado, do canal 11, um programa muito interessante, que ele é de crítica aos meios de comunicação. É um programa curto, de vídeos curtos, e eles não poupam nem o próprio jornalismo do canal 11. Então, o realizador, ele mostrou, ele falou do número de 6.000 foguetes que iam ser disparados contra Israel. Foi a informação que saiu primeiro no canal 12. E ele falou, 6.000? É muito, né? E ele viu que esse número de 6.000 ou milhares foi dito pelos jornalistas de questões militares dos 4 telejornais da televisão israelense. Do canal 11, do canal 12, do canal 13 e do canal 14. E aí ele falou, mas será que isso é verdade? Será que... o que falta pra gente confirmar isso? E aí eles botaram o Odd Helmo, justamente, que é esse jornalista que eu comentei, que foi o primeiro que disse que acabou o evento, comentando, ele dizendo, eu não acredito que o Hezbollah ia lançar 6.000 foguetes contra Israel, porque isso, foguetes e mísseis, etc. Porque isso ia ser quebrar todas as regras até agora, né? Ele tem uma expressão em hebraico que ele expor et kol kelim, que é quebrar todos os pratos, né? Que é, enfim, que é você dizer, já foi, agora vamos partir para a escalada e, enfim, e o resultado a gente vai lá saber qual é. E até agora eles não fizeram isso? Eu acho muito difícil que eles quisessem fazer isso agora, eu não acredito nisso. E aí a apresentadora perguntou, mas de onde veio essa informação de 6.000? Aí ele falou, do exército, do exército. Aí alguém no estúdio falou, foi do NIR, o NIR é o repórter militar. E aí ele falou, não, é óbvio que acredito no NIR. O que eu tô dizendo é que na minha visão isso não é possível. Agora ele deixou passar. Quem alimenta os repórteres de questões militares é o exército. E a gente, assim, a imprensa israelense crítica, que não é muito, mas existe, ela tem sido muito crítica aos repórteres de questões militares que funcionam como porta-vozes do exército quando o exército não pode dar essa notícia diretamente. Então, o Nir Dvori, esse especificamente do canal 12, para mim chega a ser constrangedor o quanto que ele traz as informações do exército, que é a única fonte dele, são os militares. Ele não questiona, ele não vai pro outro lado, ele não busca mais nada. As fontes dele são os militares e aqui e ali um outro político do governo. E chega a ser ridículo. Você não tem contraponto, você não vai pro outro lado, você não vai até o terreno da guerra e confere se essa informação é real ou não. Quando você vai para Gaza, você só pode ir também, enfim, com um acompanhamento do exército, então você vai ver o que o exército quiser que você veja, você vai escutar as explicações dos militares. Então tudo isso faz com que as informações que eles tragam sejam questionáveis, né? A menos que a gente ache que o exército israelense não mente e tem a narrativa limpa, né? Narrativa limpa é uma coisa que não existe, e não mentir, bom, essa vez agora a gente já tá vendo que eles mentiram. Por quê? Aí o Odd Helmo disse isso. E aí o Nasrallah foi pra televisão e disse que a ideia, que falaram Israel de 8.000 foguetes, mísseis e drones, depois baixaram para 6.000, e tudo isso é mentira. A verdade é que a gente queria disparar 300 foguetes. E aí o Nasrallah disse isso, e aí você falou, o Nasrallah tá dizendo que o exército tá mentindo? Você quer ir o porta-voz do exército, que nunca falou em público em milhares de foguetes, ele vai a público e diz que o exército destruiu centenas de foguetes, mísseis e drones nesse ataque preventivo em 40 pontos no sul do Líbano, não em 100, como alguns tinham dito, 80 a 100 eram os números que eles estavam dando, do canal 14 falou em 100, o do canal 13 falou em 80, em 40 pontos, e que nessa destruição eles evitaram também
também armas que futuramente atingiriam principalmente o norte de Israel. E aí, de repente, esse jornalista, eu não lembro como é que é o nome dele, dessa reportagem do Canal 11, ele começou a mostrar como o discurso dos repórteres militares mudou. Estavam falando, e agora foram centenas de foguetes destruídos, centenas, de milhares foi para centenas. Então, o que isso mostra? O exército usou a mídia israelense, especialmente os repórteres especializados em questões militares, para o seu plano de reduzir a escalada e contou com a cooperação clara do Hezbollah. Se a gente falou que o ataque do Irã foi um ataque, de alguma maneira, teatralizado, porque o Irã avisou que ia atacar, avisou quando ia atacar, soltou drones que saíram 7 horas antes, e todo mundo pôde se preparar para o ataque do Irã, o ataque do Hezbollah, eu acho que ele tem chance, eu não posso afirmar isso aqui, de ter sido ainda mais teatralizado. Porque vale lembrar que na semana passada, o Amos Hochstein, que era o enviado norte-americano para questões de Oriente Médio, teve no Líbano para evitar a escalada. Conversou com fontes do governo libanês. E nada me tira da cabeça de que alguma interseção de informações, que ele cooperou ali com Israel e passou alguma informação para cá e para lá, e fez o meio de campo ali para estabelecer uma situação que é a seguinte: olha só, vamos estabelecer um tipo de ataque que Israel não precisa responder. Quando que Israel não precisa responder? Atacando antes. Se Israel ataca antes e diz que o ataque anterior foi um ataque destruidor, então quando o Hezbollah devolver, Israel não precisa reagir. E o Hezbollah pode dizer, é mentira que Israel fez isso. Enfim, e para tudo por aí mesmo. E realmente o ataque do Hezbollah 320 foguetes é muito acima da média do que eles fazem, especialmente se você concentra isso em 3 horas e em 2 regiões do país. Realmente é muito acima da média. Mas outra vez, não deixou dano quase nenhum. Foi muito, muito pequeno. E aí, dentro do Líbano, dentro de Israel, algumas pessoas começaram a questionar como o exército faz um ataque desse tamanho e não aparece nenhum vídeo, porque o próprio exército filma os ataques. E os armazéns do Hezbollah, eles não estão em bases afastadas. Primeiro que o Líbano é um país menor do que Israel, né, do ponto de, enfim, em área. Se não me engano, o Líbano tem cerca de 10 ou 12 mil quilômetros quadrados. Israel tem, contando os territórios, acho que 24 mil, né? Tá metade, é um território menor ainda. Que tem uma população de 6 milhões de pessoas, agora contando todos os refugiados sírios, de 5 a 6 milhões de pessoas. Não é um terreno com muito espaço livre, digamos assim. E as bases do Hezbollah, de propósito, as bases dos armazéns, estão estabelecidos junto a populações civis. Todos os ataques fortes, intensos que o exército israelense, a Força Aérea Israelense, realizou no Líbano até agora, elas foram filmadas por cinegrafistas amadores, ou seja, civis libaneses que pegaram seus telefones e filmaram a praça sendo incendiada, o lugar destruído, e etc. e tal. Como é que dessa vez a gente não vê nada, ou quase nada? Então, esse questionamento começou a acontecer na sociedade israelense. Marquinhos, inclusive, me mandou um fio questionando isso. É de uma influencer política israelense. E depois, a própria sociedade libanesa, inclusive os pró-Hezbollah, também começaram a questionar. E aí eu falei para vocês lembrarem da informação do galinheiro, porque as charges que estão sendo feitas aí, que estão rolando, e eu botei no meu Instagram 3 delas que saíram numa reportagem do Canal 11 com tradução, elas são sobre o galinheiro, né? Numa delas tem um desenho de 2 galinhas com a cara toda ferrada, mas é um desenho, não é uma foto. E escrita a legenda: imagens das primeiras galinhas sionistas atingidas pelo ataque do Hezbollah. Em breve mostraremos os ovos que foram atingidos também. E esse tipo de coisa. Ou o Nasrallah pesando numa balança, uma galinha sendo mais pesada do que a cabeça do Fuad Shukr, se gabando do ataque contra Israel ter sido a vingança, né? Enfim, é exatamente por isso que o Hezbollah diz que isso é parte da vingança. É para quê? Para deixar em aberto. Deixa em aberto para ninguém dizer já acabou. Porque se escala, ou se escala mais ou menos, ou se eles decidem em algum momento escalar, eles podem sempre alegar que isso aqui aconteceu, não foi a vingança. Mas, por outro lado, a gente está vendo que o objetivo do Hezbollah não é escalar. E isso ficou muito bom, de ótimo tamanho para Israel. Ficou de ótimo tamanho para o Hezbollah, com 2 lados que não querem escalar no norte, pelo menos nesse momento. Ficou de ótimo tamanho para o Irã, e agora ninguém está falando da retaliação do Irã. O Irã é possível que não ataque mais Israel para vingar o assassinato, a execução do Ismail Haniyeh em Teherã. Eu acho que é possível que o Irã releve, deixe passar, como a gente tem que dizer isso, já deixou passar diversos ataques israelenses contra membros do regime, ou até contra o cientista-chefe das questões nucleares do Irã, que foi executado em 2020 ou 2021, dentro, enfim, do território iraniano, e, enfim, não estamos falando nem do militar, estamos falando de um cientista. Enfim, e o Irã não respondeu a esse ataque israelense em solo iraniano, e pode ser que dessa vez eles, outra vez, não respondam. Se eu fosse chutar agora, eu diria que o Irã já perdeu o timing, já não quer mais, está aí esperando esse cessar-fogo acontecer, e daqui a pouco vai ser melhor não atacar, porque acho que a própria população do Irã já não exige mais que ataquem, e já não vai mais cobrar o regime por uma resposta, os que cobrariam, né? Enfim, já passou. Eu
eu duvido. Pode ser que eu queime a língua? Pode. Eu acho, como o Marquinhos acha, e eu concordo com ele, que a escalada com o Hezbollah não vai se dar em função à execução do Fuad Shukr. A escalada com o Irã, eu acho que dificilmente vai se dar em função de uma retaliação pela morte do Ismail Haniyeh em Teherã. Enfim, e aí por aqui a gente parou. Obviamente, tá tendo a guerra de atrito segue acontecendo aqui no norte. No mesmo dia, né, no mesmo domingo e todos os dias desde então, a gente viu tensões acontecerem por aqui, outras explosões, sirenes, etc e tal. Mas para mim, a gente passou daquela tensão. Os voos estão retornando ao aeroporto Ben Gurion gradualmente. Eu acredito que em meados de setembro já vai estar tudo normalizado, pelo menos para os padrões pós 7 de outubro. Eu acho que esse fantasma da guerra regional e da retaliação do Irã e do Hezbollah, ele vai voltar a se esconder um pouquinho. Pode ser que ele reapareça, mas em outra ocasião, em outro contexto. Nesse contexto agora, a gente volta à normalidade do pós 7 de outubro. É isso, aquela escalada que desescalou, como sempre acontece no Líbano, né? O importante foi todo mundo contar a sua historinha para agradar a sua base e fazer com que todo mundo respirasse. É isso, João. Vamos então para outra frente, para Gaza. Essa semana vimos aí uma certa intensificação do conflito, principalmente na região sul. O exército hoje, inclusive, falando que acabou com os batalhões do Hamas, né, na região ali de Rafah. E a gente teve o resgate também, né, do Kaid Farhan, um beduíno, né, israelense que trabalhava no kibbutz Magen, que foi um dos kibbutzim ali que, enfim, foram atacados pelo Hezbollah no dia 7 de outubro, ou pelo Hamas, né, no Hezbollah. Se o Hezbollah tivesse chegado ali naquela região, a gente estava ferrado. Mas pelo Hamas no dia 7 de outubro, foi resgatado essa semana de um túnel, né, pelas forças de defesa, pelo exército israelense ali na região. João, o que fica difícil para eu comprar nesse caso todo aí é esse negócio de Israel, do exército ter acabado com o batalhão do Hamas na Sul, né? Porque eles já acabaram com tanto batalhão e cada vez aparece mais batalhão, que a gente nunca sabe quantos soldados realmente estão vivos e quantos já foram mortos. Mas e o exército, mais uma vez, agora o Yoav Gallant, ele disse que 80% dos túneis da região sul da faixa de Gaza já foram destruídos e que, enfim, as forças, os batalhões ali daquela região também já estão praticamente aniquilados. O Gallant, inclusive, ele vai apresentar para o gabinete, mas já apresentou para alguns membros do alto escalão do governo, o projeto dele para a guerra a partir de então, e ele apresenta, um documento, na verdade, preparado pelo exército, pelas forças armadas, mostrando que, do ponto de vista tático e estratégico, o cessar-fogo na faixa de Gaza, ele é muito positivo para Israel, e o não cessar-fogo coloca Israel numa situação de perigo. Esse é um documento preparado pelo exército, obviamente que ele não foi aberto, a imprensa não tem acesso, nem o próprio gabinete viu ainda esse documento, ele vai apresentar essa semana, mas segundo o Yaron Avraham do Canal 12, os pontos são aqueles que a gente já sabe, né? Além, obviamente, de você trazer os reféns de volta, o cessar-fogo permite que Israel se prepare para uma ação no norte, ou pelo menos mostre para o Hezbollah que está focado ali, que evite uma guerra regional, porque o exército vai estar preparado para essa guerra, e também que o cessar-fogo em Gaza possa diminuir o ímpeto do Irã e do Hezbollah de acirrar as tensões com Israel. São coisas que a gente já sabia. Se é isso que ele vai mostrar nesse relatório, enfim, eu espero que ele tenha informações que comprovem isso e que convençam o gabinete, e principalmente o Netanyahu. As moções estão acontecendo agora, a gente vai chegar lá, mas enfim, essa semana, a grande notícia da semana, teve duas, né? Lamentavelmente, uma foi que Israel resgatou o corpo de um soldado morto, a família pediu para o seu nome não ser divulgado, isso foi ontem, na quarta-feira, e na terça-feira, o refém Kaid Farhan estava num túnel a 20 metros de profundidade, ali na região de Rafah, e quando o exército se aproximou da região, os terroristas que estavam tomando conta dele ali fugiram e deixaram ele ali. E aí, isso foi o que ele relatou. E aí ele começou a andar para o outro lado, para sair do túnel, se deparou com os soldados do exército e disse que ele não era terrorista. Óbvio que houve um momento de tensão ali, porque os soldados, enfim, podiam achar qualquer coisa. E ele falou: eu sou cidadão israelense, eu sou isso, eu sou aquilo. E os soldados algemaram o Caid e, enfim, e fizeram a averiguação e perceberam que se tratava de um refém que foi levado de helicóptero para dentro do território israelense, foi levado para o hospital Soroka em Beersheba, onde ele foi examinado, estava em estado de saúde razoável. O médico falou que ele não queria dormir, porque toda luz que ele vê, ele queria aproveitar toda a luz que ele podia ver. Ele é um cara de 53 anos, quando o Marquinhos falou, pai de 11 filhos, vive numa aldeia beduína não reconhecida pelo Estado, ao sul da cidade de Rahat, que é a
segunda maior cidade árabe de Israel e a maior cidade beduína de Israel, né? Sobre os beduínos, talvez em algum momento a gente possa falar um pouco melhor sobre eles, mas é basicamente um resumo muito pequeno. Os beduínos são um grupo étnico-cultural árabe que habita, sobretudo, o sul de Israel, mas não somente, também tem beduínos no norte, no centro, que tem uma cultura, enfim, à parte da cultura, por exemplo, árabe-palestina, né? E muitos beduínos não se identificam exatamente como palestinos, por isso alguns beduínos, inclusive, até servem um exército de Israel. Ou seja, você, por exemplo, na Jordânia se diz que você tem 70% da população é árabe-palestina, porque é árabe de cultura palestina, que fala o dialeto árabe-palestino, e 30% são beduínos. O rei da Jordânia, no caso, é beduíno, e sua esposa é palestina, né? Enfim, fechado esse parênteses, talvez um dia a gente possa discorrer sobre isso melhor. Enfim, ele tem 11 filhos, um dos netos dele nasceu quando ele estava no cativeiro. Ele disse que ele se alimentava de um pedaço de pão por dia, em média, e tinha acesso a muito pouca água. Estava muito feliz de voltar, recebeu o telefonema do Netanyahu, chamou o Netanyahu de Abu Yair, que é pai do Yair, que é uma tradição árabe. Você se referia à pessoa com o nome do filho dela, né? Enfim, obviamente que o Netanyahu usou isso para sua campanha o tempo inteiro. É muito curioso que dos segmentos populacionais em Israel mais oprimidos em todos os aspectos pelo Estado, e não digo nem só por esse governo, mas esse governo especialmente, porque o Ben-Gvir faz de tudo, o Ben-Gvir, o Smotrich, diversos segmentos do governo, para destruir as aldeias beduínas não reconhecidas, né? Enfim, se refere com tanto respeito assim ao primeiro-ministro, né? E foi o que ele fez. Se ele vota no Netanyahu ou não, não sei nem se ele vota. Boa parte dos beduínos não votam, e a imensa maioria deles vota no partido Ram, especialmente os do Sul. Mas ele, depois dessa conversa com o Netanyahu, disse que cobrou do Netanyahu a volta de todos os reféns e disse que a situação não pode continuar igual e que eles têm que assumir responsabilidade pelo fracasso que foi o 7 de outubro. Enfim, então ficou essa questão dúbia, né? Enfim, mas um refém que retorna, um outro corpo resgatado. Então agora a gente está falando de 108 reféns na faixa de Gaza, 107 reféns, perdão, na faixa de Gaza, sem saber quantos exatamente estão mortos ou vivos nesse momento, mas, enfim, já diminuiu muito do número original, tanto pelos corpos resgatados quanto pelos poucos reféns vivos libertados, principalmente pelos reféns trocados na primeira rondada de cessar-fogo, que foi ali que Israel conseguiu resgatar 113 reféns com vida, todos eles bem hoje aqui em Israel, né, vivendo suas vidas, obviamente com todo tipo de sequelas desse tempo que tiveram no cativeiro, mas provavelmente com sequelas muito menores do que os que ainda serão resgatados um dia, uma vez que eles tiveram só 2 meses ali, não 11, como a gente já está chegando, a gente está falando hoje no dia 328 da guerra. Enfim, então essa situação na faixa de Gaza, e eu vou acrescentar uma informação também que o Marquinhos mandou hoje, atualizou, a gente disse, depois eu também vi no canal 12, que o exército israelense ainda não anunciou isso oficialmente, mas fontes do exército já disseram que vai permitir um armistício, um cessar-fogo durante o dia, durante 2 ou 3 dias, para que a população, em 3 dias, para que a população em Gaza seja vacinada contra a poliomielite, que começa a haver um surto ali, e isso é perigoso, inclusive para a população israelense, né? Ainda que a vacinação em Israel ela seja alta, em Gaza também era, até pouco tempo atrás, pelo jeito esse surto preocupa, enfim, então vai ter essa paralisação durante o dia para que essa vacinação seja feita ali. É isso, né? Como você bem tocou no final, o Israel conseguiu resgatar mais de 100 reféns por negociação. Essa é a mágica, né, que o governo se recusa a fazer. E aí, como você falou da questão dos beduínos, né, o vilarejo onde o Farhan mora, que é chamado Kirbet Karkur, ele tá cerca de 70% das casas desse vilarejo, seus moradores receberam ordem de despejo. Suas casas serão destruídas. É um vilarejo que ele não é reconhecido pelo Estado, como boa parte dos vilarejos beduínos na região sul do deserto ali. No caso dele, né, a casa dele, ele não recebeu essa informação, essa notificação, porém o vilarejo aí está com risco de praticamente ser completamente destruído. Essa é a realidade da população, parte, né, da população beduína que vive aqui em Israel. É isso, vamos então para a próxima notícia e agora falar aí desse cessar-fogo que está se arrastando, né? Como a gente viu muitas vezes em outros momentos, né? No momento que o cessar-fogo começa a se arrastar, a gente sempre viu ele ir por água abaixo, e é mais ou menos isso que a gente está vendo nesse momento, já que a gente, enfim, houve que chegaram a mais acordos, que alguma coisa ali houve flexibilidade e que o governo americano acha que nos próximos dias, né, alguma coisa de positiva vai sair. Eu nunca vi tanto otimismo do governo norte-americano. Mas o que a gente vê, na verdade, são crises além de crises e muita discussão interna, já que o Netanyahu acaba sofrendo muita crítica, né, justamente
justamente por não chegar, não permitir, né, que o cessar-fogo seja feito. E, obviamente, o cessar-fogo ele é diretamente relacionado à libertação dos reféns. Essa semana a gente viu, mais uma vez, crise entre o governo e as famílias dos reféns. É isso, né, João? Vai ser sempre crise, até porque as familiares querem a volta dos reféns e tá claro para todo mundo já há muito tempo que essa não é a prioridade do Netanyahu. Não, quem escuta a gente já sabe disso há muito tempo, e a gente ainda se impressiona, consegue se impressionar com algumas coisas que a gente vê e escuta aqui. A conversa do Netanyahu com as famílias dos reféns, do Netanyahu e com a sua esposa, foi das coisas mais absurdas que eu escutei. Ela foi gravada, e é muito curioso como é que isso é gravado e vaza, porque você tem detector de metal na entrada e as famílias não podem entrar com o telefone. Então quem grava e quem vaza isso, né? Mas enfim, o Netanyahu e a sua esposa se reuniram com reféns libertos, né, ou libertas no caso, porque foram mulheres, e familiares de reféns que estão ainda em Gaza. E a conversa, obviamente que Netanyahu não está acostumado com esse tipo de conversa com pessoas que não são aliadas do governo. Ele sempre que se reúne com famílias de reféns, ele vai se reunir com famílias de reféns que apoiam o governo, com famílias de soldados mortos, ele também, ou de mortos do 7 de outubro, ele também procura gente que é alinhada ao governo para não só não sofrer pressão, mas também para receber apoio. E dessa vez acho que ele não teve como evitar, né? E ele foi muito pressionado. Em determinado momento, por exemplo, ele foi cobrado. Você sabia que as mulheres estão sendo estupradas e que as pessoas estão apanhando e estão sofrendo tortura? E ele virou... eu entendo o que você está falando. Eu também fui preso na guerra de Yom Kippur, e ele não comentou quando foi, mas todo mundo já conhece essa história. E também me bateram lá, e eu fortaleci muito minha mente, porque eu sabia que se minha mente tivesse boa, ia ficar tudo bem, porque aquilo era uma ferramenta de tortura e de terror. Enfim, nenhuma empatia, né? Primeiro, porque o exército egípcio não é o Hamas. Segundo, porque a gente não está falando dele. Terceiro, porque ele ficou preso durante dias, não meses, num lugar que está sendo bombardeado frequentemente. E por último, quem perguntou o que ele acha sobre isso, né? Enfim, e teve uma hora que alguém falou: a gente quer que vocês tragam os reféns agora. Ele falou: tem muitas coisas que eu quero também. Eu queria ir a pé daqui para a Itália, mas eu não posso secar o oceano. Tipo, esse tipo de comentário de quem não tem absolutamente nenhuma empatia. Ele falou: ele perguntou: o que você quer que eu faça então? Eu falei: quero que você assine um acordo. Aí ele falou: que acordo? Ele falou: o acordo que está na mesa. Ele: qual acordo está na mesa? Enfim, e ele joga. Primeiro, assim, qual é o nível de empatia e de razoabilidade desse sujeito, né? É um negócio absurdo. E a Sarah Netanyahu também deu as patacadas dela. Numa, ela disse: porque que ela foi se defender dizendo: não, porque eu nunca disse o que vocês estão me acusando de dizer, sempre mentem sobre mim. Quando eu conheci meu marido, quando eu conheci que eu era estudante de psicologia, depois eu fui mestranda em psicologia. E, tipo, quem quer saber o que você fazia da vida? Tipo, ela tem que dizer esse tempo inteiro que ela é mestre em psicologia e tal, que ela já foi pega num vídeo gritando isso com o assessor de comunicações do primeiro-ministro antes, que ela não ia fazer trabalho voluntário porque ela era uma profissional muito competente para ficar fazendo esse tipo de coisa, e gritou os títulos enfim, acadêmicos dela. E depois eles comentaram, alguém comentou para ele: você é o responsável por tudo, é você que estava no poder quando tudo isso aconteceu, você precisa assumir a culpa. Ele obviamente fugiu de assumir a culpa, como sempre. E aí a Sarah Netanyahu, a esposa dele, disse: não é só ele, tem o exército também. Enfim, e aí elas falaram: como assim? É ele que é o responsável pelo exército. Mas se o exército não fala as coisas para ele, então se o Netanyahu em público não diz isso, o filho dele diz, a esposa dele diz, ele não censura o filho nem a esposa, ele não fala, não diz uma coisa dessas, você está jogando contra o exército no meio de uma guerra. Ele não, ele deixa quieto, deixa aí o que a gente já comentou aqui, que em hebraico chama o shofarot, né? As cornetas, digamos assim, gritarem as mensagens que ele quer que sejam transmitidas, não saem da boca dele, saem de outras bocas, dos seus familiares, dos jornalistas do Canal 14, de alguns jornalistas de outros meios, e para ele tá tudo bem, tudo melhor assim. E essa foi a reunião com as famílias dos reféns. Essa é a notícia desse aspecto. A outra notícia que a gente tem que comentar agora também, que não é menos importante, é que ele teve uma tensão agora com o chefe do Shabak, né, do Shin Bet, do Serviço de Inteligência Geral, Serviço de Segurança Geral, perdão, o Ronen Bar, porque o Ronen Bar, ele reclamou com o Netanyahu da falta de autonomia e de flexibilidade para as negociações feitas no Cairo. E o Netanyahu decidiu não só não dar mais flexibilidade para eles, como esconder e fazer reuniões separadas com o Ronen Bar, com o chefe do Mossad e com os outros representantes das negociações, escondido do Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa, do chefe das Forças Armadas e de outros personagens importantes que podem eventualmente discordar
apoiado o Netanyahu e botar pressão para que outra medida, outra política seja tomada nesse aspecto. Enfim, aliás, o Ronen Bar vai ser um personagem importante nesse episódio, porque o Ronen Bar, ele também foi cobrado pelo Netanyahu de que o Shabak só fez 2 prisões naquele caso de JIT, né, daquele pogrom que aconteceu, que teve um morto, e ele falou, eu não tenho como fazer essas prisões, tem que ter, isso não é função nossa, isso é função da polícia, e não tem polícia em Israel. Esse foi o comentário que ele fez. Inclusive o Ben-Gvir exigiu a demissão sumária do Ronen Bar por ter dito isso, e aí nesse aspecto o Netanyahu respaldou o Ronen Bar, dizendo que ele não ia ser demitido de coisa nenhuma. O Netanyahu que nomeou o Ronen Bar, né, então ele também não pode se fazer de idiota, né, nesse aspecto. Enfim, pois esse caso de JIT, já que eu já entrei nesse ponto, já vou me estender, ele tem 5 soldados que estão em prisão domiciliar ainda sendo investigados nisso, e a polícia do Exército pediu, a Procuradoria do Exército pediu umas 2 semanas de extensão dessas prisões e foi concedido pela Justiça. Então essas pessoas ainda estão sendo investigadas e agora eu vou dar um aviso de gatilho porque eu vou dar informações que já foram divulgadas sobre a tortura recebida por ele preso palestino. Então quem não quiser escutar isso, passa 30 segundos do episódio a partir de agora. Os soldados, eles teriam prendido o terrorista, né, o preso palestino, na parede, espancado ele com escudos, deixado ele nu, dado choques elétricos nele, espancado com cacetete, ele sangrou, chegou a perder a consciência, e enfiaram um cacetete no orifício anal, um cacetete ou algo de plástico no orifício anal do preso e quebraram 3 costelas do preso também. Assim ele chegou cheio de hematomas, com esses ferimentos nessas regiões, com as costelas quebradas, assim ele chegou no médico. Não houve a cena, enfim, o episódio de sexo oral que ele teria sido forçado a fazer, que estava no relato inicial, pelo menos não foi o que a perícia concluiu. E tem gente aí dizendo, olha só como era mentira, não teve isso, porque o resto todo tá bem, né? Porque o resto todo tá bem. Mas enfim, essas foram as informações que já surgiram dessa investigação feita pelo Exército, para a gente ter noção um pouco da barbárie, né? E é óbvio que o sujeito do Nurba, que é a força de elite do Hamas, não é que eu tenho sentimentos por ele, nem que eu deseje para ele o melhor. É que eu acho que não tem espaço para barbárie no mundo civilizado. Se você tem lei e se o preso tem que ser tratado de maneira digna, então você tem que tratar o cara de maneira digna e já não é digno sem essa violência no presídio. As condições já são piores do que a lei manda. E isso é um crime hediondo, né? É você torturar, é você violentar sexualmente, e entre outras coisas. Isso não é cabível em lugar nenhum. E óbvio que essas pessoas têm que ser acusadas e comprovada a participação delas nisso. E alguém participou, porque isso aconteceu. Essas pessoas têm que ser presas e por um bom tempo, né? Justamente porque foram capazes de atos bárbaros da mesma maneira que o preso palestino da Nurba. Então, enfim, não estou pedindo nada diferente do básico. Pois é, né? Eu acho que a situação na Cisjordânia ela piora a cada dia, né? Já que a gente entrou em tudo aí que a gente acabou comentando. Foi da negociação, né? Entrando aí na questão da Cisjordânia. Enfim, não vou nem comentar da relação do Netanyahu com as famílias, porque é isso, né? Aquela falta de empatia total. É um cara que ele, enfim, tá preocupado, não é o campo dele, ele vai jogar a culpa nos outros o tempo inteiro, como a esposa dele faz, como o filho dele faz, e a culpa não vai ser dele, enfim, é isso mesmo. Agora, indo na questão da Cisjordânia, a Cisjordânia tá pegando fogo absurdamente, né? A gente teve mais confrontos na região de Jenin, inclusive com bombardeios, assim, drones bombardeando ali a região de Jenin, com diversos palestinos mortos. Obviamente que é muito difícil saber, né, quais dos palestinos ali seriam combatentes e quais não, porque toda vez que a gente vê palestinos mortos, eles são considerados terroristas por qualquer motivo, né? Então é muito difícil a gente saber realmente o que está acontecendo nesse sentido, mas a violência está aumentando absurdamente. Não só a violência do exército, mas também a violência dos colonos, né? A gente continua vendo a pancada comendo, eles entrando em vilarejos, como tem feito aí no último período, né? Inclusive eu tava olhando um mapa essa semana, vou até tentar compartilhar mais para frente, a quantidade de outposts, né, de postos avançados ilegais que foram construídos durante a guerra e também desde o início desse governo aí, em janeiro de 2023, é uma coisa absurda, né? Uma coisa assim, monstruosa. E só fortalece, né? Vendo isso assim, no mapa, fortalece a ideia de que eu venho falando, né? De que a situação da ocupação na Cisjordânia que a gente vai ter depois, quando essa guerra acabar, ela é completamente diferente da que a gente tinha quando a guerra começou, né? Então é realmente muito, muito complicado a gente ver como isso está acontecendo, e aí liga justamente essa questão da polícia, né? Do Ronen Bar, do chefe do Shabak, ter falado que não existe polícia em Israel, e realmente não existe, né? Eu acho que não existe polícia para os
colonos, né? Essa para a direita e para os colonos. É isso que tem que ser dito. A polícia continua batendo em manifestantes anti-governo, né? Então, assim, a polícia, ela não faz nada na Cisjordânia, ela não prende ninguém na Cisjordânia, enfim, é aquela coisa. E agora, só que você falou a questão do Ben-Gvir, né, ter pedido a cabeça do Ronen Bar, o partido do Ben-Gvir, o Otzma Yehudit, ele colocou um anúncio pago nas redes sociais, pedindo, culpando o Ronen Bar e assim, esculachando o cara, né, que era deslegitimizando ele enquanto chefe do Shabak, né? Ou seja, o partido do ministro usa dinheiro público para fazer propaganda nas redes sociais contra o chefe, o diretor do Serviço Secreto de Segurança interno, né? É uma coisa absurda, assim, é realmente um nível completamente absurdo de como organizar o Estado, como tratar o Estado, de como tudo isso, todo o caos, né, que o governo, esse atual governo representa aqui para Israel. Acho que isso dá também mais uma medida, né, de como isso tudo vem sendo dirigido desde o início, desde antes do início da guerra, na verdade, quando tanto o Smotrich quanto o Ben-Gvir já estavam dando as cartas. Depois que a guerra começou, eles começaram a distribuir, né, as cartas de uma forma total. E essa questão aí dos soldados, né, presos por tortura, lembrando aí, né, daquele que eles foram presos no campo de detenção de Teimã, né, que houve a invasão das bases pela direita, né, fascista, e ninguém foi preso também. Onde é que estava a polícia, né? Essa é mais do mesmo, né? A gente viu muitas vezes muita gente, né, negando e assim chamando. Depois que começaram as notícias sobre os crimes que eles teriam cometido, as pessoas chamavam especialistas que não sei o quê, que começaram a negar, né? Aquela um monte de coisa falando que não era impossível, e a gente vê que realmente pelo menos esse caso aí avançou e a gente está tendo informações do que aconteceu. Agora, a questão né? Se a gente vai ver o julgamento somente desse caso aí, ou se outros casos vão surgir também, porque o que não falta é denúncia. Uma notícia que saiu hoje, Marquinhos, que veio das próprias Forças Armadas de Israel, do Exército, é que o Hamas teria adulterado informações, na verdade, dados das pesquisas de opinião pública do Instituto Shikaki, que é quem coleta informações, enfim, nas ruas palestinas e também na faixa de Gaza. Isso foi trazido por vários veículos de comunicação, porque foi uma notícia que saiu do próprio Exército de Israel, que diz que o Hamas simplesmente adulterou as informações para também ganhar alguma legitimidade e respaldo da comunidade internacional e da população palestina da Cisjordânia. E eles alegam, por exemplo, que na pesquisa de março, quando perguntados sobre o grau de satisfação com o Hamas, o grau de apoio ao Hamas, na pesquisa tinham colocado que 62% da população em Gaza apoiava o Hamas, quando na verdade teria sido só 31,9% dos que apoiavam o Hamas. Quanto ao Sinwar, líder do Hamas, a pesquisa apontava que 52% o apoiavam, quando na verdade tinham sido 22,1% dos que os apoiavam, segundo essa informação do Exército. Outra pergunta que foi feita foi sobre o 7 de outubro. Se você apoia a ação do Hamas no 7 de outubro. E a pesquisa divulgada com a falsificação do Hamas, segundo o Exército, mostrava que 71,3% da população de Gaza apoiava o 7 de outubro. E o resultado da pesquisa, o resultado real, teria sido que 30,7% da população de Gaza apoiava o 7 de outubro. Isso é uma pesquisa de março. E essa informação veio das Forças Armadas de Israel. Eu ainda não vi qual é a base que eles estão trazendo para afirmar essa falsificação. Então, eles trouxeram a informação e eu quero ver de que maneira ela foi comprovada também. Mas, se tratando de um caso verdadeiro, se for verdade, né, a gente entende que não exatamente a população palestina está tão satisfeita assim com o Hamas, nem com o Sinwar e nem apoia o 7 de outubro, que era um argumento muito importante, inclusive para a direita israelense, na hora que queria criminalizar toda a população palestina pelos atos do Hamas. E isso, o fato do exército estar trazendo isso, quebra com a argumentação da própria direita israelense, o que é mais interessante ainda. Não só da direita israelense, como de boa parte do centro, né, do chamado centro aí eu odeio essa Do definição. mainstream, né? O mainstream como um todo, né? O mainstream e toda a direita fascista que não é mainstream, mas enfim, tá no governo hoje, mas todo mundo comprou esse argumento, né? Aquilo ali. Tudo que a gente vê em Gaza até hoje, as consequências da guerra, elas são também baseadas nesse argumento de que todos em Gaza são apoiadores do Hamas, até as crianças, sim, se não apoiam hoje, vão apoiar no futuro, né? Os caras já estão morrendo ali em advance, né? Morrendo ali já no futuro mesmo, pelos crimes que nem puderam cometer, né? Então, essa pesquisa ela justamente mostra isso, né? Mas curioso é que é uma pesquisa que hoje o Exército fala
isso, mas foi o resultado que foi liberado anteriormente, né? É um resultado também que ele serve aos interesses do governo, justamente porque ele dá essa força, esses argumentos aí de que todos os palestinos de Gaza apoiam o Hamas e apoiam que o Hamas. Bom, é isso. Vamos então para o nosso segundo bloco para tratarmos de questões da política interna esta semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Guppermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solono, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomalskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correia, Museu Judaico de São Paulo, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomalskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackermann, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sharon Feldman, Sidney Weissman, Silvia May, Susana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Heinstein, Yuri Jacob Lumer, Eduardo Feingold. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. João, falar um pouco do Smotrich aí, esse episódio, na verdade, eu acho que não falou quase nada, ó, somente citei, né, o nome dele aí na última notícia, só que dessa vez, agora nesse bloco, a gente vai começar falando dele, já que justamente a questão do orçamento, né, ela continua, ela está gerando aí uma série de discussões internas, também dentro do governo e também com o setor profissional do Ministério das Finanças, e essa semana a gente teve também a manutenção da taxa de juros em 4,5%. O Banco Central continua muito crítico, né, a tudo que o governo vem fazendo. Inclusive, na semana passada a gente falou aí de uma crise entre o diretor do Banco Central, né, e o Smotrich, e mantém essa taxa de juros em 4,5%, vendo que os preços estão subindo e as coisas estão ficando cada vez mais caras aqui em Israel, e já eram muito caras antes do início da guerra, e continuam subindo e ficando cada dia pior. Pois é difícil, inclusive, os liberais eles precisam entender isso, que a extrema-direita ela é antiliberal. Ela sempre foi, o nazismo ele era antiliberal também. Então, as medidas que ele toma para a economia, elas são contrárias ao que a cartilha do liberalismo ela prega, né? É a cartilha básica. Inclusive, as organizações de crédito, as agências de crédito, né, as grandes empresas, estão com o cabelo em pé, né, com essas medidas tomadas pelo Smotrich agora. Ele quer abrir o orçamento para poder incluir um gasto de mais 3,4 bilhões de shekel. Ele já anunciou, já passou em reunião de gabinete. Ele ainda não abriu, mas ele já anunciou, já disse isso, contra a opinião de todos os especialistas da Comissão de Orçamento, do ministério que ele gestiona, e que ele não... Por que ele quer fazer isso? Porque ele não quer ter que passar pelas comissões do parlamento para poder incluir esses gastos, porque é óbvio que a guerra traz gastos. Não tem o que fazer. Você precisa... O orçamento, ele é como o governo planeja que seja o ano. Mas esse ano não foi um ano normal. Então, você precisa que, enfim, incluir esses gastos de alguma maneira, e precisa liberar dinheiro para o exército, precisa liberar dinheiro para os evacuados do norte, precisa liberar dinheiro para os evacuados do sul, e etc e tal. Então, não tem o que fazer.
fazer. E aí, agora, você tem mecanismos legais para fazer isso. O principal deles é através da Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças, ela pode aprovar determinados gastos quando ela tem maioria. Só que a Comissão de Finanças, para que essas coisas aconteçam, ela precisa convocar profissionais, os profissionais dão o seu parecer, e isso tudo tem um rito que ele acaba tendo uma probabilidade razoável de ter chegada na população. A população vai escutar, vai ver cortes nas redes sociais, vai ver comentários no rádio, vai ver jornais divulgando esses debates e vai ver que o consenso entre os economistas israelenses é que há gastos que o governo deveria estar cortando, especialmente falando dos ministérios que ele deveria ter fechado, os ministérios inúteis para mim e para o Marquinhos, ou até maléficos para o país, mas muito proveitosos para a extrema-direita, porque estão repassando dinheiro para os assentamentos e etc e tal, e que não estão fazendo. E eles não querem sofrer esses questionamentos de novo. Ele não quer também que seja tocado nessas discussões o orçamento coalicionário, né, da coalizão, que é a espécie de emenda do relator do Brasil, que é um dinheiro repartido para parlamentares, para que eles possam destinar a áreas que são importantes, que são caras para eles, e obviamente que são estabelecidos através de acordos políticos. E aí foi muito dinheiro para os ultra-ortodoxos e muito dinheiro para os colonos, por meio da direita religiosa dos colonos. A gente comentou isso há vários episódios atrás, quando esse orçamento ele foi estabelecido. Os outros não querem isso. Então o que ele faz? Ele passa por cima da lei. É uma medida que ela não é ilegal, mas ela é maléfica para estabelecer a confiança do mercado na economia israelense. Olha só, estou eu aqui falando da confiança no mercado, para vocês entenderem como isso funciona. Agora, não é que ele está distribuindo dinheiro, não é que ele está rompendo as regras do mercado para fazer distribuição de renda, para atender a população carente de Israel. Não. Ele está fazendo isso simplesmente para não ter que tomar medidas impopulares e ser descoberto por isso. Basicamente essa a razão. Para mim, isso é um claro caso de corrupção. Corrupção dentro da lei, mas corrupção. Um sujeito que está tomando uma medida maléfica para o país, abusando do seu poder para tomar uma decisão que é ruim para o país, em vez de usar os ritos comuns, porque não quer sair impopular dessa história. Para mim, isso é uma forma de corrupção, né? Ainda que não seja ilegal. Mas o Smotrich é mais um que não surpreende, né? O que surpreende é o silêncio, tirando de parte dos economistas do país, quanto a esse tipo de medida. As pessoas estão olhando para isso sem perceber que isso é extremamente maléfico para o país. E eu escutei essa semana um podcast, para terminar esse ponto interessante sobre a questão econômica de Israel, e um dos pontos que foram levantados é que agora no verão, especialmente por conta da situação de segurança, muitas pessoas que viajariam para o exterior não viajaram. E essas pessoas, em vez de gastar o dinheiro delas fora do país, gastaram o dinheiro aqui dentro. E isso, para o Estado, é bom, porque o Estado tem os impostos dessas 2 milhões de pessoas que deveriam sair do país, estão sendo pagos aqui. Então ele teve uma arrecadação maior do que o comum para o verão. E isso ajudou a maquiar um pouco o déficit e até diminuir. Ele tinha passado de 7%, agora eles estão falando do déficit em 6,2% para 2024. Mas, mesmo com esse déficit mais baixo, para que Israel pudesse zerar o déficit somente, por exemplo, aumentando um imposto, se Israel aumentasse o imposto de valor agregado, que é o imposto sobre todo o produto consumido, em 4% Israel poderia zerar o déficit. A arrecadação seria do tamanho do que hoje a gente sabe que são os gastos da guerra, que com certeza vão ser maiores do que está sendo contemplado. Em 4%. Agora, o Estado está pensando em aumentar em 1% e já é uma loucura, porque o custo de vida no país já está muito alto, a inflação ela está acontecendo diferente do que foi em anos anteriores, e com o imposto de valor agregado aumentando em 1%, isso tende a aumentar a inflação, a escalonar a inflação. 1% em cada produto, na verdade, é mais, porque é 1% no tomate, mas também é 1% no transporte que leva o tomate. Na gasolina, também é 1%, mais uma série de fatores intermediários aí que vai encarecer mais do que 1% cada produto no país, né? Vai passar de 17% para 18% o imposto de valor agregado. E para você resolver o problema do déficit, teria que aumentar ele em 4%, o que é impensável, não vai acontecer de jeito nenhum. Ou seja, a gente vai ter um ano no déficit, e essa conta alguém vai ter que pagar em algum momento, e é óbvio que a gente vai ter essa conta no déficit, e o que o governo já está fazendo agora era estar pensando em onde pode cortar gasto, né? E aí a gente está vendo claramente, eles querem cortar gasto no salário dos professores, né? Que é absurdo nesse momento, ainda mais que é uma classe pouco valorizada, mas não querem cortar gastos nos ministérios que não servem para nada além de causar caos. Eles não querem fazer uma reforma tributária e averiguar de quem vale a pena você cobrar mais impostos, porque o imposto de valor agregado ele é um imposto que ele pesa muito mais no bolso dos mais pobres do que dos mais ricos, como qualquer imposto sobre consumo, exceto se o imposto for sobre consumo de bens de luxo. Enfim, o governo não quer tomar essas decisões. E aí, quem paga o pato é a população mais pobre, a classe média, enquanto a população mais rica se dá bem nessa história. Mas mesmo a população mais rica, mesmo, por exemplo, as grandes empresas de alta tecnologia, elas estão sentindo que a situação já não está boa e estão começando a picar
tirar a mula daqui. E isso pode ser um efeito dominó que a gente vai ver as consequências depois. Eu espero muito que não. Isso afeta diretamente a minha vida, mas eu não duvido. Não tem saúde, não tem dinheiro para educação, mas tem dinheiro para colonização, né? Esse aí é o nosso ministro Bezalel Smotrich. Bom, João, vamos continuar com crise, cara. Vamos, crise, né? Eu acho que o país está gostando de crise, né? A gente está há mais de 2 anos aí em crise. A gente está há muito tempo em crise, hein, João? Se a gente for parar para pensar, desde que começou aquela rodada de eleição uma atrás da outra, a gente em 3 anos teve cinco eleições, né? Então, assim, a gente já está há tanto tempo em crise, rapaz. É isso, uma crise atrás da outra. E aí agora a gente volta a ter crise com o Ministério da Justiça. E a Yariv Levin, o ministro da Justiça, que tentou empurrar e passar a boiada e, enfim, empurrar goela abaixo, né, o golpe no sistema judiciário, concentrando forças no poder legislativo, dessa vez ele continua a sua guerra. Isso porque ele quer ter o poder de indicar o juiz, né, o presidente da Suprema Corte. Não só o presidente, né? Toda forma como a Suprema Corte, como os juízes são indicados, né? Tem uma comissão ali, que é a comissão que indica os juízes, e ele perdeu, ele não tem maioria nisso, né? Nessa comissão, ele quer ter maioria justamente para poder indicar o que ele quer, os candidatos que ele queiram, e são juízes para todas as instâncias, né? Isso que é o mais preocupante, não são só juízes da principal instância. E ele, essa semana, ele está sendo pressionado para indicar o presidente da Suprema Corte, e ele não indica, porque não consegue emplacar o seu nome, só que agora o Supremo Tribunal está falando, e aí, meu querido, chegou a hora, você tem que nomear alguém, e essa crise aí a gente vai ver como ela vai ser finalizada, porque o Yariv Levin não está nem um pouco afim de ceder na sua ideia de ele mesmo indicar o juiz para presidir a Suprema Corte. Sim, essa foi a notícia da semana, na verdade, talvez só menos importante do que a questão com o Hezbollah no norte, pelo menos se refere ao presente e futuro, curto prazo do país. O ministro da Justiça, Yariv Levin, a gente já comentou isso aqui várias vezes, né, que é o autor intelectual junto do deputado Simcha Rothman, presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Parlamento. Eles dois são os mentores do golpe constitucional tentado ser levado a cabo em Israel antes da guerra, e agora eles parecem que voltaram a tentar, já conseguiram passar uma norma, não uma lei, e agora o acontecimento dessa semana mostra que eles não se renderam e nem vão se render. Enquanto esse governo estiver aí, não importa se tem guerra, se não tem guerra, eles não vão desistir do golpe que eles estão tentando dar. Qual é a medida do momento? A gente está vivendo um déficit de juízes há muito tempo, e uma das funções do ministro da Justiça é nomear novos juízes. Em Israel não tem concurso para juiz, tem nomeação. Você apresenta a sua candidatura a juiz, você tem o currículo examinado e depois os selecionados são levados a entrevistas com uma comissão formada por 9 pessoas, e essa comissão, ela nomeia novos juízes. O Levin, ele quer nomear juízes não conservadores, ele quer nomear juízes comprometidos com o golpe, ou seja, juízes de extrema direita. Uma coisa é juiz conservador, outra coisa é juiz de extrema direita. E ele quer estabelecer juízes de extrema direita. E ele apresentou dentro dessa proposta de reforma judicial que a comissão formadora de juízes também fosse reformada, e ele queria que essa comissão tivesse uma maioria de membros da coalizão e do governo, de modo que ele poderia nomear os juízes que ele quisesse. Essa comissão, para vocês terem uma ideia, ela é formada por 4 políticos, 3 juízes e 2 membros da sociedade civil. Os 4 políticos são 2 ministros, um deles o ministro da Justiça, que é o presidente da comissão, e aí outro ministro à sua escolha, um deputado eleito pelo parlamento da oposição e um deputado eleito pelo parlamento da coalizão. Isso é a norma. Na verdade, não é obrigatório que os 2 deputados sejam um da oposição e um da coalizão, embora esse rito tenha sido respeitado sempre até agora. Eles tentaram quebrar com isso dessa vez e não conseguiram. Já estão estabelecidos os representantes. Depois você tem 3 juízes, um deles o presidente da Suprema Corte e outros 2 juízes aposentados da Suprema Corte, e 2 membros da sociedade civil, um deles o presidente da Ordem dos Advogados e o outro um membro indicado pelo presidente da Ordem dos Advogados. A gente teve no ano passado a eleição mais participação de advogados para a presidência da Ordem, e que mais de 80% dos advogados elegeram um advogado que se opõe ao golpe judicial. Então o Levin, eles fizeram muita campanha para o FNAV, que era o candidato do governo para isso, que além de tudo tinha processos da justiça contra ele, inclusive, se não me engano, de violência sexual, assédio sexual, não sei. E no final das contas, você tem hoje os 3 juízes que não são exatamente quem concordam com a proposta do Levin, de reforma judicial. Você tem um membro da oposição, aí já dão 4, e os 2 membros da sociedade civil são 6. O Levin, no caso, ele tem 3. Então, vai ser difícil para ele indicar juízes comprometidos
comprometidos com o golpe judicial desse jeito. Mas, para juízes da Suprema Corte, ele tem veto, porque o juiz da Suprema Corte tem que ter a concordância de 7 dos 9 membros da comissão. E como o governo e a coalizão tem 3 representantes, nesse ponto, eles conseguem vetar juízes. E eles vão ter que entrar num acordo para os juízes que vão ser votados. Para a presidência da Suprema Corte, não. A presidência é decidida por maioria simples. E nesse caso, o Levin ele não teria como indicar o presidente da Suprema Corte. Essa é uma briga que ele quer muito comprar. Então, o que aconteceu? A fim de pressionar os juízes da Suprema Corte, o Levin esperou a presidente da Suprema Corte se aposentar, e assumiu no lugar dela um interino. Por que o interino? Porque só a comissão pode nomear o novo presidente da Suprema Corte. Uma comissão que ele não convocou desde que assumiu o ministério. Então, o interino que assume é o decano. Só que esse decano, ele só vai durar 8 meses no cargo. Ele se aposenta agora em novembro, porque a aposentadoria é compulsória, ele vai fazer 70 anos. Exatamente por isso que ele nem esperava ser eleito presidente, porque aqui em Israel você tem um sistema de seniority, que é o decano é eleito tradicionalmente o presidente da Suprema Corte. Sempre foi assim. A comissão ela só ratifica algo que todo mundo já sabe. Só que o Levin não gosta dos juízes da Suprema Corte, ele gosta de um só deles, do Eliron, e ele incentivou o Eliron a se candidatar à presidência da Suprema Corte. O Eliron não é um juiz da extrema-direita, mas ele não gosta do Fogel, que é o juiz que seria o juiz da Suprema Corte caso o sistema da seniority seja utilizado. Eles são adversários nesse campo há muito tempo. Os dois foram juízes do mesmo tribunal, em Haifa. Enfim, não se dão bem. E aí o Eliron aceitou a recomendação dele se candidatar para que o Fogel não fosse. E obviamente que o acordo dele com o Levin foi isso. Levin, eu te dou os votos, você vira o presidente da Suprema Corte, vai ficar aí por muitos anos, até você se aposentar, e em troca disso você me dá A, B e C. Então, essa foi a escolha do Levin. É óbvio que a Suprema Corte não gostou, e a comissão também não gostou, e o Levin, o que ele fez? Não convocou a comissão. Só que a gente tem um problema muito sério aí, que a Suprema Corte não pode ficar sem presidente. E ela tem um regimento interno que o presidente interino assume quando não tem presidente. Mas se o presidente interino se aposenta, não tem interino do interino. Então a Suprema Corte ficaria sem presidente. E aí a Suprema Corte decidiu dialogar com o Levin. Vamos tentar estabelecer aqui uma negociação para que você possa chamar essa comissão e a gente possa sair desse limbo. Está no meio de uma guerra, a gente precisa resolver as coisas. E o Levin anunciou essa semana que as negociações fracassaram, porque ele tentou estabelecer um acordo de meio termo, que era que o Eliron assumisse como presidente por 1 ano, que a Suprema Corte indicasse um juiz, a escolha deles, e que ele indicasse 2 juízes a sua escolha para a Suprema Corte. Os 2 juízes que ele queria indicar são 2 juristas do Fórum Kohelet, que é a organização da extrema-direita, um think tank da extrema-direita, que foi justamente quem elaborou a proposta de golpe judicial que o Levin estava levando a cabo, e a Suprema Corte disse não, isso está fora dos ritos, isso não é razoável. Isso não é uma negociação que a gente queira, que a gente vai concordar. E ele disse que a Suprema Corte era intransigente, que ele encontrou uma proposta que era o equilíbrio total, e que eles não quiseram aceitar, e que desse jeito então não vai ter como entrar num acordo, e que a Suprema Corte está prejudicando o país nessa situação. E a Suprema Corte reagiu. No dia seguinte, que o Levin publicou isso, eles enviaram uma intimação, dando para ele 1 mês para convocar a comissão. Então a gente vai ver até setembro se o Levin vai cumprir a determinação judicial ou não. Num governo que já descumpriu 5 determinações judiciais. É o governo que mais descumpriu determinações judiciais na história de Israel. Algumas delas, obviamente, coisas de longo prazo, por exemplo, a justiça estabeleceu que as condições dos presídios têm que melhorar. Só que isso não acontece de um mês para o outro. Esse é um processo a longo prazo. A questão é que elas pioraram. Então, claramente eles estão descumprindo, mas eles podem argumentar que ainda não deu tempo, porque o orçamento, porque a guerra, porque pipipi, papapá, e por aí vai. Mas outras não, né? Tem outras determinações que não. Saiu uma reportagem gigantesca do Haaretz mostrando como esse governo ele é muito acima da média nos conflitos dele com o judiciário. Inclusive, só esse governo, por 12 ocasiões, eles pediram para ter uma representação jurídica que não seja a conselheira jurídica do governo em discussões da Suprema Corte, que é um negócio absurdo. Enfim, então a gente está agora em outro confronto, no qual o Levin, obviamente, é um confronto, uma crise constitucional, novamente ele é um pivô dessa crise. Ele está mostrando que ele não vai desistir. Ele, desde o início, deixou muito claro que era isso que ele queria. Na verdade, quem se fez de rogado deu com os burros na água, como se diz. Ele sempre deixou claro que era isso que ele queria. Ele não foi ministro da Justiça outras vezes, porque a coalizão não ia aceitar a reforma que ele está propondo. Ele foi muito claro também depois que ele assumiu, foi inclusive um erro dele, de expor a proposta inteira de golpe judicial, e aí as pessoas se deram conta no que ele ia fazer de verdade e do que ele pretendia fazer, e começaram a ir para as ruas, a se manifestar, e gerou impopularidade ao governo. Mas mentiroso ele não é.
mentiroso, ele pode ser um psicopata, ele pode ser um lunático, ele pode ser um extremista, ele pode ser um canalha, mas mentiroso ele não é. Ele é honesto quanto às suas intenções. E a gente está pagando mais uma vez esse preço. Mas dessa vez, enfim, o que a gente tem que ver agora é se a crise constitucional que a gente vive já há 1 ano e meio, se ela vai virar realmente um fator significativo para o nosso dia a dia. Se o governo descumpre essa demanda, vai ser muito tenso o que vai acontecer, porque de repente quem que vai obedecer agora? A quem você vai obedecer? À justiça ou ao governo? Né? Eu não tenho dúvidas de que, por exemplo, o exército hoje obedeceria à justiça, pelo menos os oficiais da alta patente. Eu não posso falar dos soldados. Então, esses soldados obedeceriam ao governo ou os oficiais de alta patente. A polícia, para mim, cada vez mais claro também que os oficiais de alta patente obedeceriam o bem que viria o governo. E numa crise institucional dessa pode virar guerra civil. Agora imaginem vocês, nessa situação que a gente está agora, passar por uma guerra civil. E o Levin não tá nem aí. Pro Estado que se dane. Né? Ele tá puxando, esticando a corda. E pode ser que não arrebente pro lado do mais fraco. Pode ser que você fique com as duas mãos segurando a corda, enquanto alguém vai lá e te esfaqueia pelas costas. Basicamente é isso que a gente está prestes a ver em Israel. A menos, obviamente, que ele tenha algum juízo e decida obedecer a determinação judicial. Ou que ele pelo menos fique com medo, né? De ser preso. Porque se ele infringe alguma lei, pode ser que em determinado momento ele seja preso, ou, mais provável, que a Suprema Corte o coloque na situação de Nivtzaru, que é vacância, ou seja, alegue que ele não pode ser ministro da Justiça porque ele não está apto a isso. Eu visualizo essa como como esse é o cenário mais provável que pode acontecer com o Levin caso ele não atenda a demanda da Suprema Corte. Isso já geraria um conflito social em Israel gigantesco. Eu espero que isso não aconteça, mas eu prefiro que isso aconteça do que a Suprema Corte se renda ao Levin e nomeie o Elon como presidente da Suprema Corte e deixe ele nomear os juízes do Fórum Coelho até como membros da Suprema Corte também. Eu acho que essa notícia ela toca em muita coisa, né, cara? Primeiro na questão da toda a unidade, né? União do povo, em momento de guerra, vamos deixar a política de lado, não vamos fazer política, a gente está num momento de guerra e tudo mais, que é o discurso que o governo vem tentando vender o tempo todo, né? E eu acho que esse discurso do Levin, de dizer que está buscando aí uma proposta intermediária, ela vai mais ou menos nesse sentido também, né? Buscar unidade, estamos juntos, né? Um povo unificado, que a gente está vendo que é história para boi dormir totalmente. E eu acho que tudo isso a gente teve um período de folga, na verdade, desde o início da guerra, né? Quando a reforma, ela realmente deu golpe, no caso, né? Ele realmente deu uma arrefecida, eles seguraram um pouco as ondas, né? E agora eles voltam com toda a força. Eu acho que essa crise, essa questão toda é mais ataques, né, ao sistema judiciário, como eles já fizeram, os sucessivos governos Netanyahu fizeram ao longo dos anos, desde 2009, que o Netanyahu está aí no poder e é sempre assim, né? Deslegitimando o sistema judiciário. Por isso que eu cheguei a falar, venho falando disso há alguns episódios, né? Que o que a gente conhece hoje como essa extrema-direita, alt-right, né? No mundo, ela tem muito aqui, ela já vem aqui em Israel há um tempo muito grande, né? Com esse discurso do deep state e tudo mais, do sistema judiciário que está controlando tudo e que, enfim, os políticos não têm poder, porque quem define é o judiciário. E essa política dele de enfrentar é uma tentativa de deslegitimizar, e que é justamente essa crise que você colocou, cara. Imagina só, mais uma vez o governo não assume, não cumpre com com o que foi definido aí pelo sistema judiciário. E aí, cara, faz o quê, cara? Faz o quê agora? O sistema judiciário vai ficar assim, completamente sem poder, sem força, sem legitimidade. E é essa a intenção dele, né, cara? E é justamente no meio da guerra, no meio dessa crise toda, tudo se deteriorando e eles vão para cima. O caos é o que eles precisam, né? Tanto o Netanyahu busca o caos, o Levin busca o caos, o Smotrich busca o caos, o Ben-Gvir busca o caos. O caos os mantém no poder, né? E é realmente ver como os liberais agora, né, já que você falou dos liberais anteriormente lá na questão dos fascistas, agora como os liberais vão lidar com isso, vão lidar com essa situação. Porque eles deixaram também, durante muito tempo, o Fórum Coelho ganhar força, a extrema-direita ganhar força, deixar o Ben-Gvir ganhar força, enquanto permitiram que ele se candidatasse, apesar de todo o seu posicionamento fascista. Enfim, eu acho que agora estão mais ou menos isso tudo, todo esse cenário que a gente vê agora é fruto de uma política, de um processo. Ele já vem aí sendo construído há muitos anos e o Levin é só mais um representante dele. João, vamos então para a próxima, né? Para a próxima, já que você falou da polícia, você acha que dificilmente a polícia não sabe o que a polícia faria numa situação como essa, se obedeceria ao ministro ou obedeceria ao sistema judiciário? E no caso da polícia de Israel, que está sendo controlada pelo Ben-Gvir, quem você acha, João,
que a polícia respeitaria. Essa semana o Ben-Gvir nomeou aí o novo chefe da polícia, apesar de muitas crises e muitas denúncias em torno do seu nome, e o que a gente vê agora é a continuidade, esse aprofundamento dessa polícia política, dessa milícia e, mais uma vez, uma tentativa do Ben-Gvir também em colocar aí acender, explodir o barril de pólvora e transformar e trazer ainda mais o caos, já que ele continua defendendo a política de mudar o status quo na esplanada das mesquitas, permitindo não só a entrada, quanto a realização de orações, né, de judeus, o que é aí possivelmente causará um transtorno muito grande, se não uma intifada ou a ampliação, né, dessa situação de guerra aí para outros campos. Outra vez ele anunciou que mudou a política e que judeus vão poder rezar nas esplanadas das mesquitas. E agora ele inaugurou, essa grande novidade, um passeio guiado estatal, né, do Estado nas esplanadas das mesquitas. Passeio guiado nas esplanadas das mesquitas existe, qualquer guia turístico. Você paga um guia turístico, ele te leva lá para fazer um passeio guiado ali. E provavelmente o Waqf, que é a organização religiosa, também faz algum passeio por ali. A organização religiosa muçulmana, obviamente, que é pertencente, que é ligada à coroa da Jordânia, também deve organizar alguns recorridos por ali. Agora o Estado de Israel vai fazer. E isso é Israel exercendo soberania sobre uma região em disputa, claramente em disputa. Mas Israel declarou soberania sobre Jerusalém Oriental, então tem que mostrar isso, faz sentido na narrativa da direita? Não, porque justamente essa parte, que são os lugares religiosos muçulmanos, e nisso a gente está falando das palavras das mesquitas, Israel deixou nas mãos do Waqf, ou seja, Israel não exerce soberania sobre aquela região. A única soberania que Israel mantém ali é a segurança do local, são policiais israelenses que estão presentes ali para garantir a segurança do local. Não é nem o exército, é a polícia. Hein? É a polícia de fronteira, na verdade, basicamente, que agora está ligada ao Ministério do Ben-Gvir, o que também é um perigo. Mas eles até agora não causaram distúrbios no monte pelo menos, obviamente que eles estiveram metidos ali, mas até agora a gente não pode dizer que eles foram responsáveis por distúrbios específicos ali. Eles protegem o Ben-Gvir, não prendem as pessoas que descumprem as normas ali, e isso só vai piorar a partir de agora. E todo mundo falou sobre isso. Primeiro foi o Shabak, o Ronen Bar. Ele não só falou que a polícia não existe, como ele também falou que esse tipo de ação é prejudicial à segurança nacional. Isso e os pogroms. Depois o exército também entrou nessa fileira e disse que isso era um problema. E o Ben-Gvir está muito irritado com todos esses comentários. O Netanyahu foi lá, desautorizou o Ben-Gvir para a imprensa, mas na prática o Ben-Gvir determinou que a política mudou. Realmente a política mudou. Agora os judeus estão indo lá rezar. Agora tem um passeio organizado pelo Estado de Israel, e a situação ali vai ser alterada. E quem acompanha a situação aqui, os especialistas da sociedade palestina, eles sabem que poucas coisas acirram mais os ânimos da juventude palestina, tanto de Gaza quanto da Cisjordânia, especialmente da Cisjordânia, do que ameaças de que Israel quer roubar as esplanadas das mesquitas para si, profanar as esplanadas das mesquitas e reconstruir o terceiro templo. Sempre que o Hamas quer incitar a população da Cisjordânia a distúrbios, eles alegam isso. Só que dessa vez tem um sujeito irresponsável, irresponsável no caso, para mim, para ele tá fazendo o que ele tem que fazer, né? Mas tem um sujeito insano e canalha que tá basicamente fazendo o que o Hamas acusa Israel de fazer quando Israel não faz. Agora ele faz. Ele realmente está tentando declarar soberania sobre aquilo e não vai demorar muito até ele começar a falar sobre a construção do terceiro templo. É óbvio que o Ben-Gvir não tem força para construir terceiro templo nenhum. Os ultra-ortodoxos deitariam ali e não deixariam ele construir terceiro templo nenhum, né? Porque aí, para eles, isso é mais questão de profanação do que servir o exército. A população ultra-ortodoxa jamais concordaria com isso, e eles sabem ser agressivos e violentos quando eles precisam ser. Isso é parte do discurso do Ben-Gvir para convencer parte da base, para mostrar quem manda, para botar o dedo no olho de quem ele quer botar, que no caso são os árabes. E esse dedo no olho é o que preocupa, porque esse dedo no olho é o que pode inflamar a Cisjordânia e que a gente viva uma terceira intifada ou coisa parecida. E aí, a gente vai precisar mais ainda do cessar-fogo na faixa de Gaza, o que não vai acontecer, né? Como vocês estão carecas de saber, não vai acontecer. Aliás, sobre o cessar-fogo, queria só trazer uma informação também que eu escutei no canal 12 hoje, também do Yaron Avraham, repórter. Ele disse que houve avanços nas negociações entre Israel e o Hamas, mas não nos pontos-chave. E que o que ele está achando é que enfim, os Estados Unidos estão trabalhando para que você tenha concordância em todos os pontos, para daqui a 1-2 semanas eles dizerem o seguinte: olha só, se resolvam quanto aos pontos que vocês não estão concordando, porque quem aí não aceitar vai sofrer as consequências vindas da gente. E aí isso pode ser um voto no Conselho de Segurança, pode ser, sei lá, pode ser um monte de coisa, né? A questão é se os Estados Unidos vai fazer isso agora, já não fez nada há quase um ano, se eles realmente vão mudar essa postura agora. Óbvio que você tem mudanças no contexto, por exemplo, as eleições se aproximando. Mas, enfim, essa é uma hipótese que foi levantada pelo Yaron Avraham.
Eu ainda continuo acreditando que o Netanyahu não vai assinar nenhum cessar-fogo que comprometa o seu governo. Então, isso é muito pouco provável que aconteça. E o Hamas, como a gente cansou de dizer, não vai assinar um cessar-fogo que não interrompa a guerra de todo. E a última arma que o Hamas tem na mão são os reféns. Eles não conseguiram incitar o Hezbollah, não conseguiram incitar o Irã para botar pressão sobre Israel. E a única pressão que eles têm são os reféns, que não sensibilizam em nada esse governo. Então o Netanyahu, ele tá hoje com a faca e o queijo na mão, porque ele consegue administrar a situação dos reféns e não fazer cessar-fogo e continuar se mantendo no poder. Então, enfim, por isso a gente acredita que não vai ter cessar-fogo por enquanto, mas eu estou trazendo agora a informação. Uma outra notícia essa semana foi também, né? A polícia fechou a sede do Hadash, né? Do Partido Comunista em Haifa, por algumas horas, né? Porque eles tinham a intenção de passar o filme chamado Jenin Jenin 2, né? Que é um outro filme mostrando aí a realidade e a ocupação em Jenin, o Jenin Jenin, né? Um filme já. Eu não me lembro de que ano ele saiu, mas enfim, já é um filme antigo, também feito por um cinegrafista israelense, e agora saiu esse outro filme que ia ser passado aí na sede do Hadash, do Partido Comunista em Haifa, e a polícia fechou a sede temporariamente para impedir que o filme fosse visto aí por alguns cidadãos, né? Com certeza não seriam muitos, mas eles não queriam nem que o filme fosse passado. Essa é a polícia do ministro Ben-Gvir. E Bom, vamos. Marquinhos, só vou acrescentar uma coisa. Esse filme, ele é permitido. Ele é permitido, exato, O exato. Genin Genin 1, ele foi realmente proibida, porque ele era considerado uma incitação contra Israel, uma apologia ao terrorismo. O Genin Genin 2, a versão 2, ela foi permitida. Ela, inclusive, passou nos cinemas israelenses. Então não tinha nenhuma justificativa legal para a polícia fechar a sede do partido Hadash. Nenhuma. Isso mostra que isso é uma polícia política. É só isso. É só isso mesmo. Bom, vamos então para Galit Barabiara. Não falamos dela nesse episódio. Ela geralmente é uma das nossas figurinhas carimbadas. Não falamos dela essa semana, mas ela decidiu que aquelas creches, as creches para os filhos, né, dos alunos de escolas rabínicas, né, as yeshivot, continuarão abertas até novembro. Ela tinha dado aí uma determinação para que essas creches fossem fechadas, né? E agora vai ser mantido aí até novembro, o que permite, de alguma forma, dar um alívio aí, né, ao setor ultra-ortodoxo, aos partidos ultra-ortodoxos, e que continuam ainda tendo que resolver todo esse pepino sobre o alistamento dessa parte da população que diz que morre, mas não se alista. Na verdade, ela está tentando chegar numa negociação, né? Ela está dando mais tempo porque ela não quer ver distúrbios e ela entendeu que isso ia prejudicar a parcela mais pobre da população. Então, ela está tentando encontrar nos rabinos um mínimo de responsabilidade para não submeter a sua população à fome e à extrema pobreza. É um ponto positivo para ela, nesse caso, mas não sei no que vai dar. Sinceramente, os rabinos têm mostrado tanta intransigência até agora que não sei no que vai dar. Bom, vamos então para a nossa última notícia do bloco, já que a gente está chegando aí a quase um ano de guerra, né? A gente entrando já no mês de setembro, dia 7 de outubro, completaremos aí um ano desde o ataque terrorista do Hamas e o início da guerra. Comentamos recentemente que o governo resolveu, né, tentar construir a narrativa e fazer, né, dar a linha, né, segurar as rédeas aí de um evento público, né, que vai ser feito em lembrança às vítimas, né, e ao atentado e tudo mais que aconteceu. As famílias das vítimas, né, e dos reféns foram absolutamente contra esse controle do governo e também a indicação da ministra Miri Regev, né, que é a organizadora do evento, e resolveram criar um evento alternativo que, enfim, está dando muito o que falar, além de estar recebendo o apoio muito grande da população. Essa semana eles abriram aí uma contribuição, em uma plataforma de contribuição coletiva para juntar um dinheiro para que pudessem realizar, né, para que possam realizar o evento aí daqui a pouco mais de um mês. E a cada vez que eles colocam uma meta, João, essa meta é batida rapidamente, eles aumentam a meta e a meta vai sendo batida, já que a população está apoiando muito mais nesse momento, obviamente, as famílias, né, de vítimas e reféns, do que esse famigerado ato que tem sido que o governo pretende construir. Houve rumores de que a Miri Regev ia cancelar o seu evento, mas ela tá batendo o pé que não. Só que ela vai fazer um evento gravado e que não vai ser transmitido na mesma hora, não vai ser transmitido ao vivo. Tudo isso é medo de protestos, né? Não vai ter público, enfim, não vai ser ao vivo, medo de que as pessoas gritem do lado de fora e se escutem. Vários cantores que ela convidou para cantarem no evento cancelaram presença. A maioria dos kibbutzim, se não todos, aderiram ao outro evento. As famílias também, a central das famílias dos reféns. Eles tiveram a sagacidade de convidar o Hanor Down, que é não sei dizer, uma personalidade
personalidade da televisão, que é um cara ligado à direita, cara de direita, mas que tem algum bom senso para algumas questões, e eles chamaram o Hanor Down para ser o apresentador do ato, justamente para mostrar que isso não é um ato de esquerda, que esse é o verdadeiro ato republicano, e depois convidaram uma modelo também, modelo e atriz, a Rotem Sela, para fazer dupla com ele nessa apresentação. Ela já é mais crítica ao governo, à direita, no caso. Enfim, o Hanor Down, ele fez um pedido público para que a polícia tome cuidado para que os ônibus que levam os participantes dos dois eventos não se encontrem no caminho, né, mostrando uma grandeza. Vários músicos, vários artistas confirmaram presença no evento dos kibbutzim e das famílias, enfim, enquanto um ato tem as presenças negadas, o outro tem as presenças confirmadas cada vez mais. Ele vai ser realizado às 7h10 da noite, justamente em alusão ao 7 de outubro, e ele vai acabar 1 hora antes do outro ato começar, justamente porque eles não querem, do outro ato ser transmitido, perdão, porque eles não querem interferir no outro ato. Eles falam, a gente não tem essa pretensão de disputar espaço, a gente só não quer ser parte daquilo. Uma atitude bem nobre e muito mais madura do que do governo, que decidiu por uma apresentadora absolutamente contestável, num ato que não incluiu as pessoas que deveriam ser incluídas na organização, que não foi feito de maneira republicana, de fato, ainda que ele se chame ato republicano, enfim, a situação é que a gente está vendo que a sociedade, ela não confia no governo, e o governo toma uma decisão estúpida de tentar meter o dedo no olho e outra vez provocar uma ruptura, e eles estão perdendo nessa ruptura, e perdendo de muito. Houve muita pressão para o governo cancelar o ato. A Miri Deger falou que não vai cancelar, que não tem pressão para ela cancelar o ato, tem muita pressão para ela fazer o ato, inclusive de famílias, de vítimas e de reféns, que dizem que o ato tem que acontecer, que não pode se curvar a essas pressões e politizar tudo, e etc e tal. É óbvio que ela deve ter recebido 3.000 mensagens para cancelar o ato e 10 para manter, mas ela está colocando isso em pé de igualdade. O fato é que, enfim, o ato vai estar muito esvaziado, e pela segunda vez o governo está tendo que fazer um ato filmado, com muito pouco público, um público selecionado, com medo das reações. Isso mostra muito sobre a popularidade do governo, especialmente nessas ocasiões. E mostra muito também o racha na sociedade, né? Eu acho que, apesar, como você colocou aí no Hanor Down, ser um cara de direita e tudo mais, a gente vê que essas divisões que hoje existem na sociedade israelense se aprofundaram muito aí desde o início da guerra. Elas tendem a deixar cicatrizes muito grandes. Eu, na verdade, não sei nem como elas vão ser curadas, se podem ser curadas, mas essas divisões aí são bem profundas. Bom, João, de acordo com a nossa pauta, cara, ficamos por aqui. Algo mais a declarar? Tem sim, Marquinhos. Essa semana aconteceu. A gente tive um acontecimento um pouquinho desagradável para mim, não do ponto de vista pessoal exatamente. Foi cancelada, né? Foi cancelada, não foi renovada a série Hayedim Baim, ou em português, Os Judeus Estão Chegando. Uma série de sátiras sobre a história judaica, sobre a Bíblia, sobre o sionismo, sobre tudo que tem a ver com o povo judeu, que é, enfim, transmitida pelo canal 11, já há 10 anos. Terminou recentemente a 6ª temporada, eu não acabei de ver ainda. E não vai ser renovada porque os criadores decidiram não renovar. Disseram que essa não é para sempre, não é necessariamente para sempre, mas agora eles decidiram não renovar. Se a série vai voltar em algum outro momento, em algum outro canal, eu acho difícil em algum outro lugar, porque eu só vejo o canal 11 com capacidade para transmitir, para poder comprar as brigas dessa série. Em outro momento pode até ser, vai depender do interesse do canal 11. É uma série que tem uma boa audiência, ela alcança 4,5 pontos de audiência para o horário que ela é transmitida, é bem positivo, além de dezenas, centenas de milhares de acessos aos seus vídeos no YouTube, porque todo o material do canal 11 ele é divulgado publicamente, ou no site, ou no YouTube, ou nos dois, exceto se ele é feito em parceria com outra organização, como por exemplo a série Teherã, sobre a qual a gente falou aqui, né, que também está na Apple TV. Mas a série Os Judeus Estão Chegando é uma série que basicamente é feita por episódios de meia hora, com sketches ao estilo Porta dos Fundos, sobre episódios da história judaica. A série é muito ácida, ninguém passa ileso, eles descem pau em todo mundo. A série, eu acho ela muito boa, muito inteligente, muito engraçada, muito irônica, faz relações com o presente em piadas do passado, é extremamente fiel às fontes, um conhecimento de Bíblia, de Tanar, um conhecimento de história do povo judeu, de história do sionismo, muito acima da média dos criadores, dos roteiristas. Tem elementos que um desconhecido, uma pessoa que desconhece detalhes, com certeza não percebe, características dos personagens fiéis à descrição das fontes, tudo isso era muito inteligente. E tem uma anedota sobre na verdade, dizer uma palavra em espanhol,
fiz um espanholismo aqui agora. Tem um caso curioso sobre como a série começou, né? Porque a primeira temporada foi publicada foi gravada em 2013. E quando o diretor do Canal 11 viu, ele falou, isso aqui não vai poder passar. Isso é muito pesado, as pessoas vão matar a gente. Muita piada com o judaísmo, não vai dar. E ela foi engavetada. E aí, algum repórter descobriu isso e soltou a notícia. E todo mundo começou a mandar e-mail pro Canal 11, que série é essa que vocês não querem que eu veja? E aí todo mundo queria ver. E aí eles acabaram que em 2014 decidindo botar ela no ar. E a promo dela foi uma coisa bizarra, porque foi uma paródia com uma canção infantil chamada Eu Prefiro Ser Eu Mesmo, né? Eu prefiro, Avalani Tamid. Eu sempre permaneço sendo eu mesmo, né? Então a música que diz em hebraico às vezes eu tô triste, às vezes eu tô feliz, às vezes eu tô rindo, às vezes eu tô, não sei, com calor, às vezes eu tô com frio, e no final eles falam, mas eu sempre sou eu mesmo, sempre sou eu, enfim, uma coisa assim. E eles fizeram uma paródia dessa música com terroristas judeus, incluindo o assassino do Rabin, dizendo que eles fizeram um monte de coisas, mas eles não tiveram o mesmo fim que os terroristas palestinos, porque eles são terroristas judeus. Então, em vez de Tamid Nisharani, que sempre ficou o mesmo, Avalani, mas eu sou um Mehabel Yehudi, um terrorista judeu. E isso aí já gerou muita polêmica, a promo foi tirada do ar, e eles decidiram que o programa ia passar às sextas-feiras à noite, quando os ortodoxos não ligam a televisão porque estão cumprindo o Shabat, o sábado judaico. Mas, de qualquer maneira, eles ficavam sabendo, os vídeos iam parar no YouTube, rolavam nas redes sociais, professores usavam nas escolas. Eu usei muitos desses vídeos, muitas vezes, em atividades educacionais. Achava excelente, me ajudava a ilustrar episódios históricos, episódios bíblicos, e, inclusive, o Ministério da Educação chegou a proibir o uso de parte desses vídeos em escolas. Foi uma polêmica absurda. A extrema-direita está há anos tentando derrubar o programa da TV pública, não consegue, até que os próprios criadores decidiram que chegou o fim. E aí eu vou atender um pedido do nosso ouvinte que escreveu pra gente essa semana, o nosso ouvinte José Henrique Ferraz, dizendo que, pedindo que a gente desse mais dicas culturais. Na semana passada eu comentei sobre a série How to Change Your Mind, da Netflix, sobre o caso do tratamento com psicodélicos e outras drogas consideradas ilegais no pós-trauma e outro tipo de problemas psiquiátricos. Enfim, agora a gente vai também, vai começar a dar dicas culturais sobre cinema israelense, sobre literatura israelense, sobre televisão israelense ou qualquer outra coisa que possa ser acessível para os nossos ouvintes que falam português. Então eu começo hoje justamente com a série Os Judeus Estão Chegando. Eu legendei mais de 200 episódios, mais de 190 estão em uma playlist no YouTube, tá no canal do antigo Conexão Israel, do qual eu e o Marquinhos fizemos parte até que ele deixou de existir. Mas o canal do YouTube tá lá. São 190 vídeos traduzidos em ordem cronológica. O programa não faz isso, mas eu fiz dessa maneira. Eu coloquei todos em ordem cronológica. E vocês podem ver todos legendados na língua portuguesa. Podem ver, podem rir, podem não achar graça também, podem achar que alguns são pesados, realmente são. Enfim, é para um tipo de humor muito israelense, muito específico. Nem para todo israelense. A gente recebeu muitas críticas também de evangélicos que se depararam com esses vídeos ao longo desses anos. Vale a pena dizer, esses vídeos eles tinham muito mais acesso do que vocês podem ver no YouTube agora. Simplesmente o nosso site foi derrubado em algum momento pelo canal 12, não foi nem pelo canal 11. O canal 11 deixa a gente usar isso sem problema. O canal 12 derrubou o nosso canal porque a gente publicou um material legendado deles e recebeu 3 e-mails no mesmo dia. Demorou para ver, quando a gente foi ver, tinham derrubado o nosso canal. E a gente perdeu todos os vídeos que a gente tinha subido ali. Por sorte, eu tinha esses vídeos no meu arquivo aqui em casa. Eu voltei a subir e eles estão disponíveis novamente lá. Então eu convido o ouvinte a entrarem no YouTube, procurarem Os Judeus Estão Chegando e entrar na playlist e ver a cada um desses vídeos muito bons, muito interessantes, com atores excelentes de primeira qualidade, alguns deles muito famosos, enfim, a boa parte deles famosos no ramo do humor aqui em Israel, e realmente talvez o melhor programa de sátira, talvez não, o meu programa de sátira preferido em todos os idiomas, e um dos melhores programas da história da televisão israelense, pelo menos no que diz respeito ao humor, e também não ao humor. Então tá aí a dica cultural dessa semana. Ajuda também vocês a entenderem um pouco
a sociedade israelense através desse tipo de manifestação cultural que é o humor. Fico por aqui, falei demais. Passa a bola pra você aí, Marquinhos. É isso. Ficamos por aqui então, João. Nos falamos na semana que vem. Só que eu não falei no início do episódio, que o episódio sendo gravado dia 29 de agosto. Agora já são 15 para as 11 da noite. Começamos a gravar mais cedo, por volta de 8h30. 29 de agosto. É sempre importante deixar aí a nossa data. Então a gente se fala na semana que vem e gravamos o nosso próximo episódio. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.